Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o canal 16 da NET, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, também as nossas redes sociais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, a gente passa a transmitir a sessão ordinária desta quinta-feira. Estão inscritos no grande expediente os vereadores Lucas Caranhato, do Partido dos Trabalhadores, e Sandra Boneto, do Novo. No acordo de lideranças, teremos a participação de duas entidades, a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, e a cooperativa Paz e Bem. Na ordem do dia, são 4 projetos que estarão em debate, discussão e votação. De requerimento de autoria coletiva que requer uma realização de sessão solene aos 20 anos da empresa Dentronix Detectores de Metais, também um requerimento do vereador Iago Morandi do PL, que pede aí explicações à Secretaria Municipal de Educação referente ao atendimento de alunos autistas na rede municipal, e também o projeto de lei complementar que faz a questão da recuperação fiscal, o famoso refis, para as pessoas que estão em dívida com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI. Os trabalhos são conduzidos pelo presidente da Casa, o vereador Lucas Caranhato. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata dos vereadores e vereadoras da 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Caranhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malma. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Stella Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Lucas Caranhato e Sandra Boneto. Seria isso, presidente. Obrigado, secretário Bortola. Usar esse espaço para um comunicado aqui, lembrando aos colegas vereadores que na próxima semana nós teremos a Semana Municipal da Comunicação, com várias atividades aqui na Câmara. Teremos uma atividade na segunda-feira, dia 12 de maio, um podcast Caxias Conversa, Comunicação Ambiental, e, para além das 4 linhas, a transformação da comunicação esportiva. No dia 13, 2 palestras, e no dia 15 também mais 2 palestras, um momento importante, com vários comunicadores, profissionais da comunicação, representantes e empresários, enfim, um momento importante e muito oportuno na atualidade. Então, todos os colegas vereadores e vereadoras convidados e convidadas para esse momento. E também, nós estamos numa quinta-feira, segundo domingo de maio, é o Dia das Mães. Então, enquanto mesa diretora, nós resolvemos, logicamente, fazer uma homenagem. Eu tenho uma relação afetiva com o tema da maternidade. A minha mãe sempre disse que eu fui abençoado por Deus, porque tenho 2 mães. Sou filho adotivo. E tenho uma mãe biológica e uma mãe que me adotou. E nós temos 2 colegas que são mães, várias servidoras, assessoras, mas temos a vereadora Rose Frigeri e a vereadora Daiane Melo. Então, em nome delas, nós gostaríamos de saudar e parabenizar a todas as mães pela passagem do Dia das Mães. E tem uma surpresa aí para as mamães. Coloca os slides só, por favor, rapidinho. Pode passar. E lembrando, aqui nessa casa nós recebemos tantas demandas relacionadas às mães, Mães atípicas, mães solo, mães que precisam das políticas públicas
para garantir a saúde dos seus filhos e a sua própria saúde. Pode passar. Então, acho que é importante, na figura dessas duas vereadoras, que nós, vereadores, e que o parlamento siga lutando pela vida das mães, pela saúde mental, pela valorização, né, de tantas mães caxienses. Acho que pode ir direto, Denner, para o vídeo. E aí tem a surpresa aí. Eu pedi para a assessoria preparar. Vamos ver como é que ficou. Por favor, Denner. Vamos por ordem alfabética. Começamos com a homenagem para a vereadora Daiane Mello. Tudo bem? Vim te desejar um feliz Dia das Mães e continue sendo essa mãe maravilhosa que você é. E essa vereadora incrível. Não desista dos seus sonhos. Saiba que muita gente se inspira em você. E continue fazendo esse trabalho maravilhoso que tu tá fazendo aí na Câmara. Um beijo. Feliz Dia das Mães. E agora para a vereadora Rose Frigeri. Mamãe Rose. Nem todo mundo tem o privilégio de contar com uma mãe presente, carinhosa e atenciosa. Eu tenho tudo isso e muito mais. Minha mãe é minha inspiração, meu porto seguro, aquela que sempre esteve ao meu lado com aquele amor incondicional de mãe. Eu sinto um imenso orgulho de ti e é uma honra ser seu filho. Feliz Dia das Mães para todas as mães, mas em especial para a minha, que modéstia à parte é a melhor do mundo. Aê! Então, queria chamar aqui a vereadora Daiane Mello e a vereadora Rose Frigeri, as nossas homenageadas, e todos os vereadores também, para a gente fazer uma foto e um abraço coletivo aqui, expressando o nosso carinho e o nosso amor a todas as mães caxienses, nas duas colegas que inspiram e motivam por todo o amor que expressam pelos seus filhos. A gente suspende a sessão.
Informo que o vereador Juliano Valim está em representação desta casa no 3º Fórum Estadual Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, Nux Teatro. Informo também que o vereador Edson da Rosa estará em representação dessa casa no encontro presencial do projeto PNAE agroecológico nesse Poder Legislativo. E informo ainda que o vereador Alexandre Bortoluzzi estará em representação dessa casa na cerimônia militar alusiva ao Dia da Vitória, no quartel 3º Grupo de Artilharia Antiaérea. Informo, por fim, que o vereador Capitão Ramon estará em representação desta casa em reunião com o superintendente do DENIT em Porto Alegre. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito, para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. A palavra, vereador Bortola. Peço a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente quero fazer um voto de pesar com muita tristeza pelo falecimento do soldado Alberto Luiz Islene Croce, ocorrido no dia 7 de maio. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos do militar, principalmente aos colegas, Tenente Cristiano, mas em especial mesmo ao seu sogro, colega progressista, Sargento Cruz, também militar. Também quero fazer um voto de congratulações, aqui relembrando aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, por meio da Associação de Familiares e Amigos da Força Expedicionária Brasileira, pelos 80 anos do Dia da Vitória, comemorados no dia de hoje. Aproveito e convido a todos para visitar a exposição no Espaço Cultural Mário Croza, o qual conta com objetos e fotos cedidas temporariamente pelo Museu da Força Expedicionária Brasileira. Aqueles que tanto lutaram pela nossa liberdade contra o nazifascismo, nada mais justo do que nós estarmos comemorando no dia de hoje e relembrando a luta incessante deles, que nesse dia foi comemorado o fim da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, o vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu quero, hoje que é o dia 8 de maio, que é o Dia Nacional do Turismo, né? Eu quero parabenizar nosso Poder Executivo pelo lançamento que foi feito ontem ali do primeiro festival de balonismo que nós teremos em Caxias. Um grande feito para Caxias do Sul, para o nosso turismo, né? Para o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso município, né? Também quero fazer votos aqui, que desejo, né, que Deus guarde em segurança todos os meus amigos, irmãos, conterrâneos que estejam em viagem, seja a turismo, a trabalho ou qualquer outra função no dia de hoje, que o nosso Deus guarde em segurança. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Depois dessa. Bom dia a todos que nos acompanham, a quem está aqui presente. Quero saudar especialmente ao pessoal da PAC, as outras pessoas também que estão aqui. A PAC é um projeto que eu tenho orgulho de dizer que faço esse debate há muito tempo aqui na Câmara, né? A gente junto construiu uma proposta aqui para cidade e vai ser explicado e comentado aqui a questão da PAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Mas também quero parabenizar hoje pelo Dia Municipal dos Clubes de Mães, a todos os clubes de mães de Caxias do Sul. Hoje tem 71, nós já tivemos quase 100, muitos fecharam em função da pandemia e também da emergência da questão climática do ano passado. Ontem teve uma homenagem aqui à ACEMEX, que é a Associação desses Clubes de Mães, proposta pela vereadora Sandra, mas todas as mães, todas as pessoas que participam desses clubes merecem o nosso parabéns, porque é uma atividade muito importante para aquelas que participam daquele espaço e também para quem quer construir coisas importantes na sua região a partir desses clubes. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, o vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, hoje tem tantas datas, Dia da Vitória, dia 8 de maio, e também tem a avó Nina,
que é vó da Valéria Vorman. Muitos conhecem, servidora pública. Hoje está fazendo 101 anos. É uma bênção, né, chegar nessa idade lúcida, mas também parabenizar a Vossa Excelência pela essa iniciativa de homenagear as mães aqui da casa e também, se alguém mais aqui que está presente for mãe, parabéns pelo Dia das Mães. E tem uma expressão em hebraico que se chama hahami. Ser mãe é um amor visceral. Então, eu tenho a certeza que as mães que desempenham essa função que é dada, a missão dada por Deus, têm uma grande tarefa de conduzir essa humanidade através dessa candura. Então, um abraço a todas as mães nesse domingo. Eu que tenho a oportunidade de ter minha mãe viva, com as bênçãos de Deus, está bem. Vou curtir ela domingo, espero que os que têm também façam isso. É muito importante ter as mães do lado, porque não adianta valorizar depois que não estão mais aí. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, a você que nos acompanha aqui presencialmente, hoje eu gostaria de fazer um voto de congratulações ao doutor Giancarlo Fontoura Donato, pela indicação à lista sextupla para ser desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Este feito demarca a sua trajetória de conduta com a ética, comprometimento e conduta ilibada. Estimo aqui ao doutor Giancarlo que ele possa conquistar esse êxito, e isso vai ser muito importante para a nossa cidade, vindo que ele é oriundo de Caxias do Sul. Parabéns, doutor Giancarlo. E ressaltando também o dia da vitória, hoje é um dia que marca a vitória contra o nazifascismo, contra aqueles que querem e quiseram imperar na nossa sociedade. Nós, como Força Expedicionária Brasileira, e aqui vos fala um capitão do Exército Brasileiro que tem muito orgulho de pertencer a esta força, nós vencemos o nazifascismo. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon Teles. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está nos assistindo aqui no nosso plenário, quem está nas redes sociais, quero me solidarizar então ao voto do vereador Bortola, Alexandre Bortoluz, né, e então, com profundo respeito, nós estamos registrando este voto de pesar pelo falecimento de Alberto Luiz Ghislene Croce, o soldado Croce. Ombreou comigo na Brigada Militar, na Companhia de Operações Especiais, na Força Tática, irmão de farda, guerreiro incansável. Peço a palavra, presidente. Croce lutou bravamente até o fim, deixando um legado de coragem, lealdade e dedicação à segurança pública e à nossa Caxias. Sua trajetória honrou a Brigada Militar e inspirou todos aqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado, e eu fui um deles. Nesse momento de dor, manifesto, então, minha solidariedade aos familiares, amigos e todos os irmãos de farda, rogando a Deus que conforte seus corações e que a memória do nosso irmão permaneça viva como exemplo de compromisso, honra e amor ao próximo. Descansa em paz, irmão. Tua missão foi cumprida com honra, combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano Becker. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário e também através da TV Câmara, primeiramente eu queria agradecer a homenagem, presidente, e a assessoria que organizou tudo. Realmente fiquei muito emocionada de ver a Yasmin ali falando essas coisas maravilhosas para a gente, que eu me sinto muito completa nesse mundo por eu ser mãe e ser mãe da Yasmin. Então, eu que estava grávida, estava aqui na Câmara de Vereadores lá em 2015, vem muitas coisas à lembrança, e muito obrigado por essa homenagem, e juntamente homenagear, né, todas as mães da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, especialmente a minha,
tanto ela quanto a minha avó, domingo, estaremos todas juntas, comemorando. E agradecer, então, o pessoal da cooperativa Paz e Bem, que está aí, né? Tanto o Thiago, a Tânia e o pessoal, para também falar um pouquinho sobre esse trabalho que a cooperativa presta para a nossa cidade, aqui em Caxias do Sul. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. E com a palavra, o vereador Iago Morandi. Bom dia a todos. Só reforçar, o vereador Bortola falou aqui, o vereador Cristiano, e também desejar aí os meus sentimentos para a família do Crote, um grande soldado da Brigada Militar, cumpriu o seu papel. Eu fazia um tempinho que não via ele, mas de serviço, mesmo em serviço, no Natal, o vereador Cristiano, ele acabou há 2 anos atrás ali jantando, foi a última vez que eu vi ele, jantando na nossa casa no Natal, né? Mesmo estando de serviço ali, ele deu uma paradinha. Então, aqui ficam os nossos sentimentos. Acredito que parece que a vida passa muito rápido e as pessoas vão muito rápido, né? Essa impressão que a gente tem. Então, meus sentimentos, a família, desejo força e o que precisar a gente coloca o gabinete à disposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Aproveitando a questão, a fala, né, em homenagem muito justa do Dia das Mães, vou relembrar aqui, convidar para a caminhada que a gente vai ter sábado de manhã, do Maio Frutacor, né, um movimento que a gente vem fazendo ações conjuntas na Procuradoria Especial da Mulher. Então, a partir das 9 horas, vai ser aqui da Prefeitura uma caminhada dessa importante organização que vem chamando atenção para a questão da saúde mental materna. Vou aproveitar que eu puxei uma pauta em relação às mulheres e divulgar o projeto da deputada federal Denise Pessoa, que abriu um canal para que a gente possa, para que a sociedade possa propor projetos que combatam a violência contra a mulher. Então, esse canal vai ficar aberto até o dia 9. Está se chamando o Participa Mais Mulher. É importante que a gente possa enviar sugestões de projetos de leis que podem virar lei nacional, lei federal, para a gente poder colaborar com a nossa cidade e aproveitar e fazer um voto para a nossa deputada, seguindo o exemplo ali do nosso vereador Ramon Teles. Acho que o gesto, né, inclusive foi matéria no jornal, é de que a união de esforços faz a diferença. Então, a deputada Denise tem feito a diferença, o prefeito Adiló reconheceu o papel dela em relação ao aeroporto e acho que é importante a gente fazer esse tipo de ação na nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado pela gentileza, presidente. Cumprimentar o senhor, cumprimentar os demais vereadores, parabenizar o senhor pela homenagem realizada à vereadora Rose e à vereadora Daiane. Queria tratar de um voto de congratulação ao Rafael Iotti, professor de Letras da Rede Estadual, que domingo estará promovendo Café Literário, nomeado Poesia numa Hora Dessas, especial dos Dias das Mães, do dia 10/5, às 10 da manhã, na cafeteria Sesc em Caxias do Sul. Então, parabéns ao Rafael e também ao Sesc, que vão estar realizando esse evento no próximo dia 10/5, às 10 horas da manhã. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Bom dia, colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário de casa. Quero fazer um voto de congratulações à Sorvelândia. Está completando agora em 2025 55 anos de fundação. Ela que foi criada pelo seu Arno Zadra lá em 1970. Hoje tem à frente, né, o conhecido amigo de muitos aqui, o Taylor, o Clayton e a Alessandra, né, o Taylor e a Alessandra, mas na Sorvelândia, a dona Eneida sempre presente. Ela foi homenageada essa semana com o mérito empreendedora na SIC, e a gente pôde conhecer um pouco mais da história dessa empresa, que a gente pode imaginar o quanto teve dificuldades no início, porque lá em 70, quando ela começou a trajetória com a produção dos picolés artesanais, sequer havia forma de armazenamento efetivo, né? Então, tinha que ser produzido para ser comercializado de uma forma muito rápida, porque não havia armazenamento adequado. Então, a essa empresa, fundada lá atrás pelo seu Arno Zadra e pela dona Eneida, que está aqui conosco ainda, firme e forte, inspirando tanta gente, e aos filhos do casal Taylor, o Clayton e a Alessandra, parabéns por esses 55 anos. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC Caxias do Sul. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 519/2025.
Pois não, presidente. As vereadoras e os vereadores que o presidente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam o espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 8 de maio de 2025 para a senhora Patrícia da Silva, diretora jurídica da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com o objetivo de apresentar as demandas e tratar sobre a instalação da associação em Caxias do Sul. Atenciosamente assinam este documento eletronicamente vereadores Estela Balardim da Silva, Aldonei Machado, Andrés Campanher Marques, Juliano Valim Soares, Rafael Malcorra Bueno e Wagner Petrini. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito a vereadora Rose Frigeri, que acompanhe a senhora Patrícia da Silva, representante da APAC Caxias do Sul, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Me avisem quanto ao start. Já posso? Bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui todos os vereadores que se disponibilizaram a nos ouvir, em especial alguns amigos aqui que já nos acompanham, que já sabem do trabalho aqui da APAC. A APAC vem fazendo um trabalho em Caxias do Sul muito importante. E aqui hoje, nos cumprimentos, foram citados em vários momentos questões de segurança pública. E hoje a gente está aqui para falar também de segurança pública, porque a APAC é uma associação que traz um reflexo muito importante para a nossa sociedade. Então, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma associação que existe em todo o país. Ela é coordenada pela FEBAC, tá, no Brasil. Acho que está funcionando. É coordenada pela FEBAC, e ali a gente tem algumas imagens. Todo mundo sabe o problema de segurança pública que a gente tem hoje em todo o nosso país, e em todas as penitenciárias do nosso país. Isso é um problema enorme, gigantesco, cíclico, e que ninguém apresenta uma solução plausível para isso. E ali a gente tem uma imagem que traz o exemplo de um comparativo ali. No exemplo, é a penitenciária de Guaporé, tá? Numa foto tirada pela Joseline Vargas, que é a juíza da Vara de Execuções Criminais aqui de Caxias do Sul. Na segunda imagem, a gente tem uma foto de uma APAC, onde os reeducandos estão ali estudando. E essa imagem é da APAC de Porto Alegre, tá? Então, a gente traz na APAC traz uma metodologia muito específica. E é essa metodologia rígida e específica que faz a APAC acontecer e que faz a gente ter certos resultados, tá? Vou pedir para passar ali o slide. E esses resultados se apresentam nisso. Quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa falar de reincidência. Então, a reincidência dentro do sistema comum, ela hoje é de 80%. Ou seja, 80% das pessoas que estão dentro das penitenciárias voltam a delinquir. 80% de reincidência. Esse número é gigante e é um dos grandes responsáveis pela violência urbana que a gente tem hoje. Em comparação à APAC, a gente tem um índice de reincidência na APAC masculina de 13,9%. E na APAC feminina é praticamente nulo, 2,84%. Então, isso é um reflexo do quanto a APAC consegue contribuir com segurança pública. Outro comparativo importantíssimo que a gente traz também é a questão do custo da APAC, tá? Hoje, a APAC, o sistema comum tem um custo por apenado de R$ 2.700. O custo do apenado na APAC é de R$ 1.478. É um custo muito inferior. E ainda considerando, né, juntando esses dois fatores, o fator reincidência e o fator custo, a gente devolve para a sociedade gente que vai aprender um ofício, porque dentro da APAC, dentro da metodologia APAC,
Quanto tempo eu tenho? Tem 1 minuto e meio. É difícil colocar uma professora aqui para falar por 5 minutos, né? Mas a gente tenta. Dentro da PAC, a gente tem uma metodologia que prevê, e está no materialzinho que a gente distribuiu para vocês, 12 elementos principais, tá? Que seria a participação da comunidade, por isso a importância de a gente estar aqui hoje, dos vereadores estarem nos ouvindo, recuperando, ajudando, recuperando. Então, essa questão da coletividade, o trabalho, a espiritualidade, a assistência jurídica, assistência à saúde, a valorização humana, a família, o voluntariado, o centro de reintegração social, o mérito e a jornada de libertação com Cristo. Dou um adendo para essa jornada de libertação com Cristo, que a espiritualidade dentro da PAC é uma espiritualidade ecumênica. Então, lá, todas as religiões entram, né, com respeito constitucional, também a liberdade religiosa. Mas, dando evidência para que todo apenado lá dentro é obrigado a trabalhar, a estudar. Na PAC Porto Alegre, por exemplo, a gente tem exemplos de apenados que chegaram lá analfabetos e saíram de lá com 2 universidades completas, né? Então, a gente tem exemplos sólidos e os números não nos deixam mentir, né? Então, a gente precisa desse apoio e agora a gente está buscando um apoio que é muito especial e muito importante para nós, que é a necessidade de que nos ajudem a encontrar um espaço para a gente sediar o nosso centro de reintegração social. Então, a gente já... Vou só finalizar. Então, a gente já participou das primeiras etapas e a gente precisa agora de um espaço para sediar a PAC. A gente está articulando isso com o Poder Executivo Municipal, Estadual, Federal, mas estamos abertos à ajuda e pedimos a ajuda de todos para participar. Quem quiser conhecer mais sobre a PAC, quiser conversar com nós, tem todos os nossos contatos ali da diretoria. Agradeço, senhor presidente, agradeço aos vereadores pela oitiva. Obrigado, Patrícia da Silva. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante da cooperativa Paz e Bem. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 529/2025. Pois não, presidente. Os vereadores e vereadoras que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 8 de maio de 2025, quinta-feira, para representante da cooperativa Paz e Bem, com a finalidade de divulgar o trabalho da cooperativa de reciclagem. Atenciosamente assinam este documento eletronicamente vereadores Iago Stock Morandi, Alexandre Prestes Bortoluz, Daniel Souza dos Santos, Stella Balardim da Silva, Juliano Valim Soares, Sandra Boneto, Tenente Cristiano Becker. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito a vereadora Daiane Mello que acompanhe o senhor Thiago Polveski, representante da cooperativa Paz e Bem, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Sim. Posso começar? Bom dia a todos os presentes, em especial a minha mãe, então, que está aqui presente hoje. Vi bastante homenagem ao Dia das Mães e a minha é especial por tudo que já fez por mim na vida, então, especial para ela. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da cooperativa Paz e Bem. A cooperativa Paz e Bem é um lugar aqui em Caxias onde a gente faz hoje a triagem de mais de 50% do material seletivo da cidade. E o que eu quero falar para vocês hoje é da importância que tem a cooperativa para a cidade e valorizar esse trabalho que a gente faz. A gente vê muitas pessoas falando sobre a Codeca faz a limpeza da cidade, isso mais... Mas ninguém fala sobre as associações, as cooperativas que fazem realmente o trabalho de botar a mão no seletivo, de dar oportunidade de trabalho para as pessoas. Só na cooperativa, hoje, a gente tem em torno de 90 cooperados ali. A nossa é a maior cooperativa do estado do Rio Grande do Sul.
E as pessoas da cidade não conhecem, não divulgam esse trabalho. E esse trabalho está cada vez mais difícil de fazer, porque não se tem educação ambiental, uma educação ambiental prática. Não aquilo que a gente aprende nas escolas, que é muito parcial. As pessoas querem aprender a fazer a separação do vidro, do papel, do plástico, mas não aprenderam a separar o orgânico do seletivo. Hoje, a cidade de Caxias, em contrapartida com São Marcos, em Caxias a gente aproveita só 60% do material que vem no reciclado. O resto é orgânico, é mistura no meio. Em contrapartida, São Marcos tem um aproveitamento de 85%. Isso é muito por causa do trabalho que é feito de forma irregular pelos catadores da cidade, que misturam todos esses materiais. É feito porque os containers da cidade não são os melhores, os adequados para fazer esse trabalho. Esse container que hoje a gente tem, ele é um container muito pequeno, é um container que não é eficiente, que ele fica aberto todo dia, chovendo, destruindo o material que tem dentro. Depois esse material vai lá para a cooperativa e a gente tem que fazer a triagem disso. Além do mais, os restaurantes da cidade não têm fiscalização em cima. Aí o que acontece? Misturam todo o orgânico dentro do seletivo. E aí chega lá para nós, a gente tem que triar esse tipo de material. Hoje, mais ou menos em torno de 10 cargas, 10 caminhões de seletivo nem passam nas associações, vai direto para o aterro. A Codeca enterra isso aí. E daí o que a gente está fazendo? Está enterrando oportunidades. Porque está enterrando material, está enterrando dinheiro, coisas que poderiam estar dando emprego para diversas pessoas, acabam sendo enterrados porque esse serviço está sendo mal feito. E está sendo mal feito porque não tem estrutura as associações, não tem estrutura as cooperativas. Então, precisamos que os vereadores olhem isso, que vão visitar a cooperativa, que vão visitar as outras associações, fazer um tour para ver o que está acontecendo. Porque não é só a Codeca. A Codeca ela é só um transporte, ela carrega o lixo e larga em outro lugar. Quem faz a triagem desses materiais é as pessoas que estão lá. E as pessoas que estão lá são pessoas que passam por vulnerabilidade social. Então, eles estão buscando alternativas para se recolocarem ao mercado de trabalho. São pessoas que o preconceito em cima delas é gigante, elas não vão ter oportunidade em outros lugares. E na cooperativa elas são aceitas, porque elas são enxergadas o ser humano. Então, a gente tem que parar tanto de falar em sustentabilidade no macro, em salvar as baleias, que nem as pessoas falam, querem salvar as baleias do oceano, mas a gente não olha para o nosso quintal, a gente não separa o lixo corretamente e não se importa com quem separa, sabe? Torna o serviço mais perigoso, mistura caco de vidro no meio, mistura material hospitalar, mistura orgânico, e as pessoas colocam a mão nesses material. Então, a ideia é apresentar isso para vocês, para que alguma providência seja tomada junto com a prefeitura, para que isso seja melhorado, para que existam mais cooperativas Faz Bem e não menos, não existir de vamos queimar o lixo, não é a solução. Porque quantas pessoas são empregadas através do material seletivo? E a gente dá um destino muito melhor, porque aquele material que a cooperativa separa, vai para a indústria, torna os produtos feitos daquele material muito mais barato do que fazer com material virgem. Então, a gente quer que a população de Caxias entenda isso e pede ajuda dos vereadores para que projetos sejam criados, para que sejam melhorado esse processo. Os containers é algo que a gente bate todo dia na tecla. Tem que mudar, tem que melhorar, tem que ser de uma forma melhor e nada é feito. Então, peço a ajuda de todos para que levem esse projeto adiante para que isso seja resolvido. Eu agradeço a oportunidade por esse momento. Muito obrigado. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, requerimento número 52/2025, de autoria coletiva, que requer a realização de sessão solene em homenagem aos 20 anos da... Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Iago. Qual artigo? Já vou. 118. Só um minutinho aqui que já... Inversão de pauta. Pois não, qual projeto?
Gostaria de solicitar a inversão de pauta conforme o artigo 118, referente ao requerimento número 53/2025. Acredito que o pedido de informações é urgente, tendo em vista a denúncia realizada pela mãe e a necessidade de esclarecimentos acerca dos acontecimentos narrado no vídeo indicado no pedido. Pois deferido, senhor vereador Iago, inversão de pauta em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Eu voto sim, senhor presidente. Agora sim, vereador. Vereador Fantinel vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. Vereador Eloy Frisso vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Ramon Teles vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereadora Daiane Melo como vota? Vota sim. Vereadora Rose Frigieri como vota? Vereadora Rose Frigieri vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A solicitação de inversão de pauta foi aprovada por unanimidade, com ausência da vereadora Estela Balardim e do vereador Juliano Valim e representação do vereador Bortola, do vereador Edson da Rosa. E desculpem, e representação do vereador Juliano Valim. Obrigado, colegas. Em discussão única e votação, requerimento número 53, 2025, de autoria do vereador Iago Morandi, que pede informações ao Poder Executivo e Secretaria Municipal de Educação referente às denúncias divulgadas no dia 6 de maio de 2025. Com a palavra o autor para a leitura do requerimento. Pedido de informações ao Poder Executivo e Secretaria Municipal de Educação referente às denúncias divulgadas no dia 6 de maio de 2025. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o vereador que apresente e subscreve, observadas as normas regimentais, submete à apreciação dessa Casa Legislativa o seguinte pedido de informações ao Poder Executivo e Secretaria Municipal de Educação, referente às denúncias divulgadas no dia 6 de maio de 2025, tendo em vista a ampla repercussão desse vídeo, publicado nas redes sociais, amplamente divulgado e disponível por meio desse link, no qual uma mãe denuncia de forma veemente a conduta de profissionais de uma escola da rede municipal de ensino em relação ao atendimento de seu filho com transtorno de espectro autista, TEA. Venho respeitosamente requerer as seguintes informações. A confirmação de que a escola onde ocorreu a situação é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardelino Ramos, onde ocorreu o fato noticiado, bem como confirmação de que o episódio efetivamente ocorreu em uma instituição de rede pública municipal. Informações sobre a presença de profissional de apoio, cuidador vinculado ao aluno mencionado com a respectiva qualificação e vínculo empregatício, motivo pelo qual foi negado à genitora o direito de conhecer o novo cuidador, caso confirmada a substituição do profissional responsável. Número 4. Esclarecimentos sobre eventual abordagem por parte da direção escolar, incluindo se houve tomada de celular da genitora e ameaça de acionamento da Guarda Municipal. Número 5. Providências adotadas pela Secretaria de Educação diante da gravidade dos fatos relatados, especialmente no que se refere à proteção do aluno com deficiência e à garantia dos direitos da mãe enquanto responsável. Considerando a sensibilidade do tema, solicito que as informações sejam prestadas no prazo legal, preferencialmente de forma clara e objetiva. Caxias do Sul, 6 de maio de 2025, 150 da colonização e 135 da emancipação política. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Senhor presidente, até ficou, a gente sabe que vai um tempinho e acaba o assunto passando e depois vem mais informações. A burocracia às vezes nos vence, né? O tempo da burocracia aqui na vida pública. E aí eu já consegui algumas informações, mas eu quero agora a versão por parte do Executivo quanto ao fato ali, o que aconteceu, o que houve, se está tendo clareza, transparência nessas questões dos monitores, com quem precisa, né, nas escolas. Então, seria um pedido bem tranquilo ali, só para ouvir a exposição de motivos. Até acho que a Dira ou a Vice entrou em contato comigo, mas eu falei que assim que der, vou estar visitando a escola, né? A gente estava meio corrido ontem, não consegui me fazer presente nessa escola, mas o pedido é bem tranquilo e objetivo ali, só para saber por parte da Prefeitura o que houve naquele episódio, que muita gente me marcou no fato e me cobrou explicações, então para a gente passar depois uma explicação até para o grupo de mães ali que me pediu. Seria isso.
Obrigado, vereador Iago. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar voto, senhor presidente. Para declarar voto, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, só falar desse fato em específico da Jussara, né, mãe atípica do nosso município. A gente foi realmente marcados em diversas publicações sobre o acontecido. Ela entrou em contato também com o nosso gabinete e a gente mediou uma reunião entre a Jussara e a SMED na terça-feira. Então, na segunda-feira ainda. E a gente já teve alguns posicionamentos ali da SMED, mas é bom esse pedido de informação para verificar exatamente o ocorrido, que no vídeo, né, deixou uma imagem muito ruim para a escola. Então, eu acredito que esse pedido de informação nos esclarece esse acontecido. Parabenizar o vereador Iago por pedir e até mesmo é como resposta, né, vereador, sobre isso, até para as pessoas que nos marcaram nessas publicações. Então, dizer que a gente está acompanhando essa situação, mas precisa sim verificar a fundo o que aconteceu para não ocorrer mais aqui na nossa cidade, tendo em vista que a inclusão é muito importante e ela precisa ser olhada com um olhar especial pela administração pública. Era isso, senhor presidente, obviamente votarei favorável. Obrigado, vereadora Daiane. Com a palavra, a vereadora Rose Frigerio. Bom, eu votarei favorável, né? Por óbvio, nenhum pedido de informação. Em princípio, aqui nessa casa, eu votarei contra, porque eu acho que é um direito nosso, acho que é importante, enfim. Mas eu quero dizer que é importante que a gente ouça todas as partes. Eu conheço muito esse debate, já ouvi dos dois lados e ontem, né, vereador Lucas, nós fizemos um debate aqui sobre a valorização das escolas, das direções, e uma das coisas que nós pedimos, estava cheio o plenário, tinha alguns colegas vereadores aqui, e uma das coisas que se pediu quando se fala para não ter violência na escola é que tenha valorização também dos profissionais que trabalham lá. O que acontece? A secretária Marta se comprometeu de não ouvir as questões unilaterais. E eu não vou entrar nesse caso, tá, vereador Iago? Eu acho que sim, tudo isso tem que ser esclarecido. Mas eu acho que nunca a SMED pode ouvir só a família ou só a direção da escola. Então, é necessário, nós meio que fizemos esse pedido, foi uníssono, né? Que quando tem algum problema da família, a família fala com a escola e depois, se for o caso, fala com a mantenedora, com a SMED, até por uma questão de hierarquia e de respeito a todas as partes. Então, com certeza, um vídeo na internet, que eu volto a dizer, não estou me detendo a este caso em si, mas qualquer vídeo, às vezes eles têm recorte, às vezes eles saem e uma das coisas que se falou do desrespeito sai em todas as redes e nem sempre ele é real, né? Então, eu acho que sim, qualquer procedimento aqui tem que sempre ser ouvidas e o esclarecimento tem que ser feito de ambas as partes, sob pena da gente não ouvir só um lado e deixar o outro de lado. Obrigado, vereadora Rose Frigerio. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereadora Rose Frigerio vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 53/2025 foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Libardi, representação do vereador Bortola, vereador Ramon Teles, vereador Edson da Rosa e vereador Juliano Valim. Aproveito para fazer um agradecimento ontem pela presença de mais de 40 diretores e ou vice-diretores de escola nesse plenário.
Estiveram presentes a vereadora Rose Frigeri, vereadora Andressa Marques, vereador Ramon Teles e vereador Edson da Rosa. Na reunião com os professores, a senhora não estava isso. Foi um evento importante, conversamos, e da secretária Marta, né, que estava aqui, ouviu os diretores. Foi bastante produtivo essa escutativa com os colegas diretores. Em discussão única e votação, requerimento número 52/2025, de autoria coletiva, que requer a realização de sessão solene em homenagem aos 20 anos da empresa Dentronix Detectores de Metais. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está nos assistindo pelas redes sociais, quem está presente aqui no plenário, faço a leitura, então, do requerimento número 52 de 2025, que requer a realização de sessão solene em homenagem aos 20 anos da empresa Dentronix Detectores de Metais. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, os vereadores que apresentem e subscrevem, observadas as normas regimentais, propõem a realização de sessão solene em homenagem à empresa Dentronix Detectores de Metais, em reconhecimento à sua trajetória de inovação, excelência e contribuição para a segurança tecnológica no Brasil e no exterior. Fundada em 9 de maio de 2005 e com sede em Caxias do Sul, a Dentronix Detectores de Metais tem se destacado no cenário nacional e internacional pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas à detecção de metais, com foco em segurança patrimonial, industrial e social. Ao longo de sua história, a empresa vem consolidando sua atuação ao oferecer soluções como portais detectores de metais, detectores portáteis, detector de metal para mineração, detector de metal para indústria e porta giratória. Com forte presença em setores estratégicos, os produtos da Dentronix são aplicados em hospitais, instituições públicas, segurança patrimonial, segurança de eventos, prevenção de perdas, escolas, indústrias, triagem de carga e transportes, demonstrando a versatilidade e a confiabilidade de suas soluções em diferentes contextos. Com assistência técnica presente em mais de 40 localidades no Brasil, a Dentronix demonstra forte compromisso com seus clientes e parceiros. A empresa possui certificação ISO 9001 desde 2008, atualmente na versão ISO 9001-2015, o que evidencia sua busca contínua pela qualidade, inovação e confiabilidade em seus processos. Movida por uma engenharia dedicada à segurança, a Dentronix acredita na importância do sentimento de proteção com alicerce para o progresso individual e coletivo. Sua missão é entregar produtos e serviços tecnologicamente atualizados, promovendo impacto positivo na sociedade, sempre com respeito ao meio ambiente, à saúde e à segurança. Ao longo desses 20 anos, a Dentronix não apenas se consolidou como referência no segmento de detecção de metais, mas também como uma empresa caxiense que orgulha o município, gerando empregos qualificados, investindo em pesquisa e desenvolvimento e contribuindo com o fortalecimento do setor industrial local. A Dentronix representa um exemplo de empreendedorismo e inovação que impulsiona o crescimento de Caxias do Sul e a posiciona como polo de tecnologia e segurança no Brasil. Com valores sólidos, como excelência no desempenho, ética, respeito, confiança, comprometimento e sustentabilidade, a Dentronix tem como visão se consolidar como líder nacional no desenvolvimento de detectores de metais, mantendo sempre um padrão de qualidade e excelência. A realização da sessão solene em homenagem aos 20 anos da empresa Dentronix Detectores de Metais será realizada no dia 20 de maio, às 19 horas, no plenário Nadir Rossetti. Assim, pelos relevantes serviços prestados ao longo de seus 20 anos de atuação, e por sua expressiva contribuição ao desenvolvimento econômico e tecnológico de Caxias do Sul, é justa e merecida esta homenagem do Poder Legislativo.
Caxias do Sul, 29 de abril de 2025, 150 da colonização e 135 da emancipação política. Assinam este documento este vereador, que o presidente subscreve, vereador Aldonei Machado, vereador Alexandre Prestes Bortoluz, vereadora Andressa Campanher Marques, vereadora Andressa Malman Bassani, vereador Caleb Becker Garbim, vereador Capitão Ramon, vereador Cláudio Libardi, vereadora Daiane Melo, vereador Daniel Souza dos Santos, vereador Edio Eloy Frisso, vereador Edson da Rosa, vereadora Estela Balardim da Silva, vereador Iago Stock Morandi, vereador Juliano Valim Soares, vereadora Marisol Santos, vereador Pedro Rodrigues, vereador Rafael Malcorra Bueno, vereadora Rose Frigeri, vereadora Sandra Boneto, vereador Sandro Luiz Fantinel e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, então, propomos a realização dessa sessão solene em homenagem à empresa Detronics, detectores de metais, pelos seus 20 anos de excelência, inovação e contribuição para a segurança tecnológica no Brasil e no exterior. Fundada, então, em 9 de maio de 2005, em Caxias do Sul, pelos empreendedores e amigos pessoais, e meus amigos pessoais também, Marcelo Bertuol e Jordano Lovara, a Detronics tornou-se referência nacional e internacional no desenvolvimento de tecnologias de detecção de metais, levando o nome de nossa cidade a novos patamares de reconhecimento. Com a certificação que falei anteriormente e presença em mais de 40 localidades e atuação em diversos setores estratégicos, a Detronics alia qualidade, compromisso e inovação, sendo motivo de orgulho para Caxias do Sul por sua contribuição ao desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Esta homenagem, então, é um reconhecimento justo e merecido à trajetória de sucesso da Detronics e de seus sócios, que ajudaram a posicionar nossa cidade como polo de tecnologia, segurança e empreendedorismo. Então, senhor presidente, quero desejar vida longa à empresa Detronics e muita prosperidade aos sócios e aos seus colaboradores. É isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Cristiano. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Caleb vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereador Daniel Santos vota sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Vereador Cristiano Becker, como vota? Tenente Cristiano Becker vota sim, senhor presidente. Vereador Tenente Cristiano Becker da Silva, do PRD, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 52/2025 foi aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Andressa Marques e representação do vereador Bortola, Ramon Teles, Edson da Rosa e Juliano Valim. Em primeira discussão, o projeto de lei número 50/2025, contido no processo 60/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos de lei número 9.219, 19 de novembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, CAF, com a garantia da União e da outras providências. Contém emenda aditiva 2/2025, relator vereador Eloy Frisso. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhor presidente, já tive a oportunidade de fazer a leitura do parecer em primeira discussão. A análise do processo foi suspensa em razão da apresentação de emenda aditiva de parte do vereador Libardi.
E faço a leitura, então, da emenda apresentada ao artigo 3º. Acresce o artigo 7º da Lei 9.219, 19 de novembro de 2024, renumerando os seguintes, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para assegurar a transparência na utilização dos recursos provenientes da operação de crédito contratada por meio desta lei, o Poder Executivo deverá, primeiro, relatórios trimestrais, disponibilizar relatório detalhado no portal de transparência da Prefeitura e encaminhá-lo ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, abrangendo o montante usado e saldo remanescente, B, projetos específicos financiados com descrição, objetivo e status. Letra C, despesas detalhadas, incluindo fornecedores e contratos assinados. Fiz a leitura apenas a nível de curiosidades dos colegas vereadores, que como o processo está em primeira discussão, a votação só se dará na segunda discussão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eloy. Em primeira discussão, peço a palavra. A palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, nós conversamos sobre essa alteração, que de fato é uma alteração muito pequena, promovida pelo Executivo, que altera exclusivamente o nome do banco de contratação, mas nós conversamos também, em especial eu e a vereadora Rose Frigieri, sobre a necessidade da transparência em um contrato de 40 milhões de dólares. Procurei me inteirar acerca do modelo de contrato e, efetivamente, o juro vai ser um juro reduzido, pelo que me passaram na Prefeitura, mas, de toda forma, eu apresentei, como se fosse um contrato bancário contratado por pessoa física, modelos para que deixássemos esse contrato mais transparente. Então, vamos lá. De forma resumida, meu tempo não está contando, Lucas. Desculpe, vereador Cláudio Libardi, já vamos colocar o tempo. Pode seguir, vereador. Obrigado pela gentileza. Ad-hoc, vereador Tenente Cristiano Becker assume a secretaria da nossa mesa diretora. Obrigado, querido. Pegue, vereador Cláudio Libardi. Então, presidente, quarta légua, por favor. O orgulho da terra. Vamos lá. Nós temos, então, de forma linear, uma autorização de contratação de um empréstimo de 40 milhões de dólares pela Prefeitura de Caxias do Sul para que realize a modernização dos seus serviços. Eu fiz uma emenda aditiva a uma lei que o município encaminhou para essa Casa Legislativa para alterar o nome do banco. Então, bom, nós já temos a autorização da legislatura passada da contratação de 40 milhões. Qual é o objetivo da minha emenda? Deixar mais transparente o modelo de contratação. Quais são os requerimentos que eu apresentei com essa emenda? Que a Prefeitura tenha que apresentar relatórios trimestrais detalhados no portal da transparência e encaminhá-lo ao presidente da Câmara Municipal. E aqui é a parte mais importante, abrangendo o montante usado e o saldo remanescente. Então, bom, se nós contratamos 40 milhões, qual foi o valor utilizado? B, projetos específicos financiados com descrição, objeto e status. O que foi utilizado o valor, qual é o bem de descrição e qual é o status de entrega. Então, se a Prefeitura comprou computadores, quais foram os computadores comprados e qual é a situação do computador que foi adquirido. Despesas detalhadas, incluindo fornecedores e contratos assinados. Então, obviamente, busca dar mais transparência para um contrato de 40 milhões de dólares de contratação para a Prefeitura. E mais do que isso, permite que a Câmara Municipal receba trimestralmente qual é o valor que foi pago do débito, qual é o valor que foi pago de juros e qual é o valor do saldo remanescente. Quando da apresentação desta emenda, imediatamente entreguei ao chefe da Casa Civil, secretário Dornelles, um pedido para que a base do governo possa aderir a essa proposta, porque transparência, obviamente, não vai fazer mal a ninguém, vereadora Rose, e garante que o cidadão possa saber aonde está indo um empréstimo que se aproxima dos 300 milhões de reais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. É encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão,
E votação, projeto de lei complementar 8/2025, contido no processo 82/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal e Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto SAMAI e dá outras providências. Relator, vereador Eloy Frisso. Com a palavra o relator. Presidente, senhoras e senhores vereadores, tive a oportunidade de fazer a leitura do parecer na primeira discussão. Nesse sentido, solicito a Vossa Senhoria a dispensa da leitura. Obrigado. Queria saudar aqui a presença do senhor Adelino Teles, ex-vereador dessa casa. Obrigado pela presença, sempre bem-vindo. Em discussão. Obrigado a deferência e ex-secretário do Meio Ambiente, pasta super importante em tempos difíceis que nós vivemos nas questões climáticas. Valeu, Adelino. Para declarar o voto. O vereador Cláudio Libardi. Bom, presidente, nós votaremos de forma favorável ao refis no SAMAI, mas iremos propor na próxima semana 2 alterações. A primeira, uma lei que obrigue o município e o SAMAI, quando do encaminhamento de leis para que haja o refinanciamento de débitos, em especial, neste caso, de débitos de pessoas jurídicas e físicas, que seja encaminhado obrigatoriamente, em conjunção da lei do refis, qual é a lista dos maiores devedores que serão beneficiados pelo refis. Porque a minha grande preocupação quando se vota um refis é que nós votamos de um débito de R$8 a um débito de R$8 milhões. Essa palavra... Então, que fique especificado quais são os grandes devedores. Mas, obviamente, votaremos de forma favorável e, na próxima semana, apresentaremos um projeto de lei que altere o regramento da apresentação da lei de refis e que demonstre quem são os grandes devedores, tanto do município quanto de suas autarquias. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Vereadora Rose Frigeri, para declarar voto. Eu também já expressei mais de uma vez aqui um certo desconforto com essa questão dos refis, né? Eu acho que tem que ter refis, porque, enfim, mas eu acho que tem que ter critérios muito claros para o refis, porque tem gente que realmente não consegue pagar seus débitos, a gente sabe da dificuldade, falo aqui tanto da questão do SAMAI, mas também do IPTU e de outros débitos, né? Mas também sei que isso pode, de alguma maneira, estimular o mal pagador, aquela pessoa que muitas vezes aguarda o refis para realizar seus pagamentos. Isso é uma lógica que não é a das melhores para o poder público. Então, vereador Libardi, eu concordo com esta questão sempre da transparência. Porque uma coisa é alguém que não conseguiu pagar a sua água, a gente sabe que a água já foi, né? O tempo que a água era uma coisa bem mais barata que a energia elétrica, mas outra coisa são aquelas empresas, se é que tem, né? Que ficam com seus débitos, que teriam condições, porque tem empresas que também não têm. Então, acho que essa questão de critérios, talvez uma tabela dos juros, eu conversei com o secretário há pouco ali, ele disse, por exemplo, que do IPTU, que uma vez era 100% do débito do juro, agora será uma tabela escalonada. Então, eu acho que talvez dar uma olhada nesses critérios diferenciados para a isenção ou dos juros, enfim, do refis, ele é bem necessário para que a gente vote com mais segurança e que, com o passar do tempo, não seja mais necessário tanto refis, ou pelo menos tantos devedores no município de Caxias. Obrigado, vereadora Rose. Em declaração de voto, vereadora Rafael Bueno. Declarar o voto também, senhor presidente. Bom, presidente, colegas vereadores, o Refis Caxias, eu espero também que seja portado em breve o projeto Refis Caxias, né, da prefeitura. Hoje nós estamos votando do SAMAI, mas ele é a possibilidade, muitas vezes, daquelas pessoas
né, que não tiveram como pagar. Porque hoje, vereador Frisso, o senhor que foi diretor do SAMAI, né, hoje é escalonado o pagamento. Tem as pessoas que têm o cadastro único que ganham desconto no SAMAI e muitas vezes essas pessoas também não conseguem cumprir com os seus débitos, né? E o Refis Caxias do SAMAI, ele serve justamente para que as pessoas possam, né, estar livre dessas contas, do juro, das multas e também a questão judicial. Eu lembro na época que eu achei certa a atitude, foi uma reclamação do prefeito, que o prefeito Cassado mandou intimação judicial para as pessoas, né? Ele mandou o ZAE, chegou em casa de todos os caxienses. Mas eu acho certo isso, porque nós vivemos numa sociedade, todo mundo quer colocar o seu lixo lá na frente de casa, a Codeca tem que recolher, todo mundo quer a grama cortada, então nós temos que contribuir com a nossa, né, parcela do IPTU. E quem não contribui e quer usufruir, a mesma coisa do IPVA, né? Daí tem as blitz, guinchos, carros. Então, se tu quer ter um imóvel, tu quer ter uma coisa, tu tem que pagar. Agora, tem pessoas que por problemas de saúde, por problemas de desemprego, não conseguem, vereadora Rose, cumprir com seus compromissos, né? E o Refis chega numa boa hora. Agora, o Refis, ele não é para os milionários, porque os milionários não dão calote, vereador Cláudio. É só pegar o Refis Caxias... Uma parte, vereador. Não tem como dar parte, que é declaração de voto. É só pegar o Refis Caxias, se não tem como dar parte, é declaração de voto. Esse foi meu raciocínio, presidente. Põe 30 segundos aqui. É só pegar um pedido de informações do Refis Caxias e fazer um histórico. Os grandes devedores nunca pagaram imposto. Né? Nunca pagaram imposto. Quem paga são as pessoas, o vovô, a vovó, aquela pessoa que ficou desempregada, que vem aqui e não quer perder seu imóvel. Porque eles decretam, o senhor sabe muito bem, decretam falência, deixam os empregados cada vez mais miseráveis e não contribuem com o seu dever legal. Então, o Refis Caxias e também esse Refis do SAMAI, eu voto com convicção que é para ajudar aquelas pessoas, muitas vezes, que deixaram, né, de cumprir o seu dever para poder sobreviver. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Em declaração de voto, vereador Eloy Frisso. Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou na mesma linha da fala do vereador Rafael. Para declarar o voto, senhor presidente. E até por, nesse ano, pela primeira vez, estar presidindo essa comissão tão importante da Casa, que é a Comissão de Orçamento, né, Comissão de Finanças, inclusive tenho a ideia de propor aos colegas que participam dessa comissão de nós propormos ao Executivo uma revisão do Código Tributário. E, num aspecto, o vereador Rafael tem toda a razão. Os grandes devedores vão continuar grandes devedores, vão continuar dando calote e a Prefeitura não vai conseguir pagar. Muitos ainda são... como os débitos tributários a nível municipal não prescrevem, e eles vão sendo, a cada 5 anos, renovados, então fica ali uma dívida monstruosa, né? Monstruosa, de que todo mundo sabe que não vai ser cobrado. Porque essas pessoas, essas empresas, muitas deixaram de existir, inadimplentes e assim por diante. Na realidade, o Refis é exatamente para atender as pessoas com menos poder aquisitivo, né? E numa revisão do Código Tributário, presidente Lucas, eu acho que seria muito importante a Prefeitura rever os juros abusivos e as multas abusivas que o município cobra. Porque nós vínhamos de um histórico do período inflacionário, grande período inflacionário, que as coisas iam dobrando, né, do dia para a noite, né? Então, hoje é outra realidade. As pessoas procuram pagar o seu IPTU, procuram pagar a tarifa d'água, procuram pagar suas despesas com o município, com a União, com o Estado, assim por diante. Reduziu bastante. Se a gente conseguisse tirar da dívida pública aqueles devedores contumazes lá de 10, 15, 20 anos atrás, se reduziria muito a dívida do município, né? Então, o Refis é muito necessário para isso, e eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de que a população, porque atrasou uma conta d'água, vereador Cláudio, aí dobra lá o valor da conta d'água,
É isso, esse é o grande problema, né? E aí sim, o cara nunca mais vai conseguir pagar. Voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Para declarar voto, vereador Andressa senhor Marques. Nobres colegas, importante tema esse que estamos discutindo. O vereador Libardi trouxe alguns elementos que nós precisamos observar. Se nós estamos propondo um refis que prevê CPF e CNPJ, é para poder, sim, ter uma abertura de diálogo, de negociação com as empresas. E aí a gente vai saber quem deve, quem não deve e de que forma que isso precisa ser feito com essa proposição de ter transparência em saber quem é que tem acesso a isso, quais critérios que a gente vai utilizar, quais as empresas, as pessoas físicas, enfim. Então, quando a gente pede transparência, é para compreender de fato o que leva, né, uma pessoa jurídica, nesse caso, a fazer negociação com o município. E aí a pessoa jurídica, nobres colegas, se ela deve muito dinheiro para o município e ela não arca com os seus débitos, ela também precisa ser penalizada de alguma forma. Eu sempre ouço aqui que as pessoas precisam pagar. Eu conheço vários loteamentos, vereador Rafael Bueno, que as pessoas falam para mim, Andressa, eu quero pagar minha água e minha luz, mas não é regular. As pessoas se obrigam a fazer gato. E aí não é porque ela quer, é porque é a única forma de ter acesso à água. E aí a gente fica aqui debatendo um contribuinte que deve, mas a gente não olha para os grandes devedores. Então, se a gente está prevendo CNPJ, é para beneficiar, sim, grandes empresas, mas nós precisamos ter critério, porque a gente culpabiliza os indivíduos, as famílias que recebem um salário mínimo muitas vezes e acabam devendo por isso, e as famílias que não conseguem ter acesso à água regular porque moram em loteamentos chamados irregulares, mas a gente quer ajudar quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro. Uma coisa são as pequenas e médias empresas, outra coisa são as grandes, que não arcam com o que tem que arcar. Então, para finalizar, senhor presidente, nós precisamos ter transparência, ter critério, porque se prevê CNPJ é para poder abarcar um certo segmento da nossa sociedade de sim, e precisa ter critério, a gente não pode sair fazendo benevolência com gente que tem condição de fazer o pagamento das contas. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa. Saudar a presença desse plenário do ex-prefeito de Farroupilha, senhor Pedro Pedroso, bem-vindo à nossa casa. Declaração de voto, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres pares, eu escutei com atenção aqui, vou ser bastante claro na situação. Para mim não importa se é para quem é pequeno ou se é para quem é grande. O que importa é que antes do SAMAI falar em qualquer coisa de refis, esse vereador que vos fala veio à tribuna no início da legislação pedindo para que o SAMAI fizesse esse refis, porque muitas pessoas diziam para mim, não tenho condições de pagar essas contas e eu gostaria de ter um apoio e poder ter um parcelamento para poder fazer esses pagamentos. E a vinda desse projeto hoje para a Câmara significa para mim uma conquista e eu fico muito feliz, apoio esse tipo de movimento, tudo que é importante para o munícipe, para que ajude a nossa população, não importa se vai favorecer o mais pobre ou o mais rico, o importante é que favoreça a todos aqueles que querem pagar e que hoje não têm condições por causa das tarifas tão altas e das multas. Então, fico muito feliz e votarei positivo, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Eloy Frias vota sim. Vereador Daniel Santos vota sim. Sim, presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. Sim, presidente. Vereador Andressa Malman vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei complementar 8/2025 foi aprovado por unanimidade, com representação do vereador Bortola, Ramon Teles, Edson da Rosa, Juliano Valim, e a ausência
da vereadora Daiane Mello e do vereador Wagner Petrini. Encerrada a ordem do dia. Paz trabalhos para a segunda vice-presidente, vereadora Andressa Marques. Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Usar esse grande expediente, quero tratar de 3 temas, se for possível, 2 com foco especial. O primeiro deles eu quero começar tratando da situação, um tema que é uma chaga da sociedade brasileira, que é o racismo, né? Todos nós sabemos e nos deparamos, seja pelas notícias de jornal, da TV, de fatos de pessoas que promovem o racismo. E, recentemente, o meu gabinete recebeu 2 casos que aconteceram em Caxias do Sul, um envolvendo forças policiais e outro na relação de convívio, né? Um caso que tem racismo e intolerância religiosa. Eu, quando estava em sala de aula, e a partir da minha pesquisa de doutorado, do mestrado e do doutorado, trabalhei muitas vezes com formação de colegas professores, em muitos municípios do estado e de outros estados também. E questionava os colegas professores sobre o racismo, né? Se as pessoas achavam que o Brasil era um país racista. E a imensa maioria dizia que sim. As pessoas entendem que o racismo ele existe. E aí, quando eu fazia o questionamento de quem era racista, ninguém erguia a mão. E isso é uma reflexão importante para a gente pensar. De um Estado que viveu mais de 350 anos de escravidão, num Estado em que, por exemplo, o índice de analfabetismo diminui, na média geral, a população branca tem o analfabetismo entre os seus diminuindo e entre a população negra aumentando. Quando a gente fala no índice de mortalidade infantil, quem mais morre são os negros. Jovens de 18 a 29 anos que mais morrem são os negros. Então, isso demonstra que nós temos um problema de racismo estrutural, mas uma dificuldade na sociedade entender o que é racismo, reconhecer o racismo em práticas cotidianas ou das instituições e tentar vencê-lo. Então, acho que essa é uma pauta importante de toda a sociedade, como eu acho que a pauta do machismo, ela não é só das mulheres, a pauta de combate à homofobia não é só da comunidade LGBTQIA+, enfim, o combate à discriminação e às discriminações, ela precisa ser uma pauta de todas as pessoas, e inclusive que transcenda as questões ideológicas. Ou seja, um racismo, ele vai atingir igualmente um homem negro e uma mulher negra, independente se for de direita, de esquerda, apolítico, de candomblé, evangélico, e isso precisa ser pensado e nós precisamos do Poder Legislativo fiscalizando para que o Poder Executivo proponha políticas públicas, para que a polícia, por exemplo, no registro das ocorrências, e aqui eu tenho vários colegas que discutem políticas públicas, nós temos vários relatos de pessoas que sofrem racismo ou injúria racial, e quando se dirigem para fazer o registro dessa ocorrência, eu estou falando de forma genérica. Isso não é um problema de Caxias, é um problema geral. Aquele profissional da segurança que vai fazer o registro, muitas vezes não entende que aquele ato é um ato de racismo. E nós sabemos que, do ponto de vista da legislação e do Código Penal, um ato de racismo ele é encarado de outra forma. Inclusive, se condenado, ele é um crime inafiançável e imprescritível. Da mesma forma como o machismo, né? O machismo nós avançamos um pouco mais enquanto sociedade, em função da Lei Maria da Penha, temos delegacias específicas da mulher. Uma luta nossa aqui dessa casa é para que nós tenhamos uma delegacia de combate às intolerâncias, como existe em Porto Alegre, para que as pessoas possam registrar casos de machismo, aliás, casos de racismo, de homofobia, de intolerância religiosa e todas as outras discriminações. Com os profissionais da segurança,
habilitados, como nós temos na Delegacia da Mulher, a receber isso e a dar o destino correto. Então, eu queria fazer esse alerta. Nós somos em 3 vereadores negros dessa casa, eu, o vereador Edson, e a vereadora Estela Balardim, e temos o compromisso de tratar desse tema, como eu sei que os senhores e senhoras vereadores também têm, né? Não só por ser lei, porque nós temos uma lei, a Lei Afonso Arinos é a primeira lei da década de 50 que estabelece tipificação penal para o racismo no Brasil. E isso foi avançando. Na Constituição de 88, o racismo se torna crime inafiançável e imprescritível. Mas nós temos muito a avançar. Então, também, e aqui eu destaco, né, o racismo religioso, que é uma outra coisa que a gente tem, a discriminação religiosa, e conversava com o prefeito Adiló há um mês mais ou menos atrás, acho que não falei aqui na tribuna, na entrada da cidade, na BR-116 com a Avenida São Leopoldo, nós temos uma Santa Terezinha, que é a padroeira... Já lhe concedo. Que é a padroeira do município de Caxias do Sul. E a Santa Terezinha, a imagem de Santa Terezinha, foi pichada. Foi pichada... Uma parte. Já lhe concedo, vereador Pedro. Foi pichada de forma afrontosa, né? Desrespeitando aos católicos, mas muito mais que só aos católicos, mas a todas as pessoas que professam a sua fé e precisam ter a sua fé respeitada, né? Um caso de racismo religioso que chegou até mim esses dias, num condomínio, uma pessoa na entrada da sua casa que tinha lá ervas e espada de São Jorge, vereador Rafael Bueno, o senhor deve ter provavelmente em casa, muitas pessoas têm, tinha um vaso com espada de São Jorge e outras ervas, alguém com credo religioso diferente foi lá, tirou aquele vaso e tratou com racismo e discriminação religiosa aquela pessoa. Então nós precisamos tratar desse assunto, né? E construir uma sociedade com respeito, e eu não tenho mais gostado de usar a palavra tolerância, porque tolerância é algo que a gente fala com as crianças lá na educação infantil e no ensino fundamental. Nós temos que nos respeitar do ponto de vista das escolhas e da diversidade da sociedade. A diversidade religiosa, a diversidade de identidade e de todas as características que as pessoas possam ter. Isso é uma parte, vereadora Rose Frigeri. Vereador Lucas, muito importante esse tema, né? Acho que é um tema que toda a sociedade realmente precisa discutir, e quanto mais nós rompermos com esses preconceitos, não é nem preconceito, né? Essas discriminações, essas afrontas, é bom para toda a sociedade, porque é bom para a democracia, é bom para o respeito, e eu ainda acho que quanto mais respeito numa sociedade, melhor aquela sociedade. E queria também me solidarizar com essa professora aqui de Caxias que teve essa situação, mas estava hoje mesmo, cedo, vendo, quando se fala que não tem classe social, não tem nada, a deputada, a enfermeira Rejane, na Câmara dos Deputados, ela diz aqui, né, que toda vez que ela entra na Câmara, com ou sem broche de deputada, perguntam se ela é deputada, porque ela não pode entrar por aquele espaço, por aquele elevador e tal. Aí ela diz, bom, deve ser por causa da minha cor, deve ser porque eu sou negra, né? Então, para a gente ver o quanto esse racismo estrutural ele está realmente impregnado, não tem classe social, não tem partido político, e é muito grave, né? Então, muito importante esse debate. Uma parte, vereadora. Agora, na próxima terça-feira, entre aspas, comemora-se o dia da abolição, né? E a gente sabe que é uma abolição que não trouxe nada, não mudou nada para os negros naquela situação. Então, também é o momento de fazer esse debate. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Aqui, no momento oportuno, eu gostaria de pedir para a minha líder uma declaração de líder da bancada do PT. Mas só aqui para nós, colegas vereadores e vereadoras, na questão do racismo, e eu ouço isso muitas vezes, isso é mimimi. A vereadora Rejane, uma deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro, fez um relato ontem na Câmara dos Deputados sobre isso.
E para a gente entender a questão do racismo ou de qualquer preconceito, eu gosto de fazer uma analogia em relação às mulheres, ao machismo. Nós, homens vereadores, jamais vamos entender, por exemplo, o machismo baseado no seguinte exemplo. Quando nós vamos escolher a roupa para nos vestir, para vir aqui na Câmara de Vereadores, numa sessão ordinária ou numa sessão extraordinária, nós vamos pensar se está frio ou se está calor, se é uma sessão solene, né, se eu preciso estar mais arrumado, menos arrumado, se a camisa é branca, amarela ou qualquer coisa do gênero. Em geral, nós homens vamos ter esse pensamento. As colegas vereadoras, além dessa questão, elas vão ter que pensar se a roupa que elas vão vestir vai estar adequada para que outros homens não se autorizem a mexer com elas ou a ter uma atitude inadequada, porque a roupa é curta, porque o decote é curto. Nós homens nunca vamos saber isso, mas as mulheres a cada dia. O racismo é da mesma forma. Nós nunca vamos saber o que é entrar num grande supermercado de mochila, por exemplo, vocês nunca saberão, e ter um guarda atrás de ti ao longo do mercado. Isso nunca vai acontecer. Então, são questões importantes de empatia também, de a gente se colocar no lugar do outro. Vereador Pedro Rodrigues, sua parte. Obrigado pela gentileza, presidente Lucas. Eu lhe dou os parabéns pelo tema trazido aqui, né? Vamos trocar palavras, já que o aparelho me dificulta. E sou solidário a essa causa, a essa luta, né, contra o racismo. E também queria aqui abrir um parênteses para falar que não é só contra negro, mas tantos adjetivos que a gente ouve, né? Alemão, né? Loira, isso, aquilo. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que deveria de ser banido da boca das pessoas, usando da raça, da cor das pessoas, da cor da pele, né? Porque o interior são pessoas muito boas, às vezes, e que são pré-julgadas. Então, sou solidário à sua casa, ao tema trazido, parabéns. E também sobre essa parte da questão da intolerância religiosa, presidente Lucas, eu queria deixar aqui uma observação, que enquanto se tem uma intolerância assim, falada, fragada, lá alguém falou tal coisa, é uma coisa, mas e quando a gente vê isso em forma, em colocação, publicamente sendo colocado pelos meios de comunicação, pelos meios de transmissão, e muitas vezes como cultura, como aconteceu aqui em Caxias do Sul. Como que fica essa situação? Isso aí é indignante, isso aí tem que ser mudado, e com urgência. Não pode essa intolerância, esse vilipêndio religioso, colocado como cultura, na casa da cultura do nosso município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro. O senhor sabe, né, os colegas evangélicos aqui da nossa legislatura, especialmente me referindo ao senhor, vereador Caleb, vereadora Daiane Mello, eu tenho extremo respeito, acho que o nosso país é bonito, é rico culturalmente pela diversidade, todas as religiões precisam ser respeitadas. Às vezes, não é simples e não é fácil, por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente professa, mas a gente precisa ser coerente. Então, eu respeito a todas e acho que a gente precisa fazer movimentos por sermos homens e mulheres públicas, a fim de também demonstrar a importância desse processo. Vereadora Estela Balardim, sua parte. Muito obrigado, vereador Lucas. Parabéns pela importância do tema, inclusive pela data que a vereadora Rose fala, que é a falsa abolição da escravatura. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente entender o que é a diferença do racismo estrutural para outras intolerâncias, para outras formas de desrespeito. Os negros e negras, quando tiveram a sua falsa abolição, não tiveram o direito de estudar, não tiveram o direito de trabalhar, não tiveram o direito garantido de terem as suas terras, mesmo que com muito custo eles conquistassem elas. E isso é algo que durou 300 anos no nosso país e que dura até os dias atuais. Nós, negros e negras, a gente se sente desconfortável nos espaços, a gente se sente perseguido nos espaços, e é
muito bem colocado por ti, que infelizmente é sabendo, vivendo na pele, que a gente consegue entender a importância de nós lutarmos todos os dias contra essa questão, de nós falarmos todos os dias que o racismo é estrutural, que, portanto, é uma luta e uma necessidade de políticas públicas intensivas para que a gente desconstrua essa construção social que nós temos, que colocam os negros e negras, a música do negro é a música ruim, a religião do negro é a religião ruim, e a gente, infelizmente, vai crescendo com essas ideias. Eu penso por quanto tempo eu fiquei na minha vida tendo vergonha do meu próprio cabelo, e como hoje em dia é significativo para mim poder ir lá, arrumar meu cabelo, vir aqui de cabeça erguida e me sentir bonita, porque por muito tempo a gente não se enxerga nas mídias, nas marcas, nas propagandas, nas novelas, e por isso e por muitos outros motivos a gente não se sente pertencente a essa sociedade. Por isso que é tão importante nós olharmos para essas questões e olharmos a importância e a seriedade delas. Quando a gente fala do racismo, a gente está falando da diferença de outras intolerâncias. A gente está falando de algo estrutural e que ocorre com os negros e negras. Obrigado, vereadora Estela. Parabéns pela sua fala, uma contextualização sociológica e histórica do processo. Mas eu acho que é isso, né? Todas as discriminações precisam ser abolidas, precisam ser suprimidas das nossas relações. E na sociedade, infelizmente, nós também se constituímos enquanto gente com preconceitos. Nós temos muitos preconceitos. O preconceito é um conceito prévio, mas nós precisamos nos despir disso, reconhecer os nossos preconceitos e ir avançando enquanto sociedade. Para a gente pensar em Caxias, e a vereadora Estela foi cirúrgica, a nossa cidade se forma por uma decisão do Estado, no final do Segundo Império, para atrair imigrantes europeus para mão de obra livre, para trabalhar no minifúndio e na policultura. Vocês sabem que, à mesma época, a escravidão estava ruindo do ponto de vista econômico. E eu cito 2 lugares que são emblemáticos para nós pensarmos no racismo estrutural. Enquanto os meus antepassados adotivos, Carenhato, por parte do meu pai, e Perussato, por parte da minha avó materna, estavam ganhando seus lotes de terra pela política de Estado, de reforma agrária, lá do Segundo Império, a minha família biológica, na abolição da escravatura, não tinha direito à terra no Brasil. É isso, as décadas de 60, de 70 e de 80 do século XIX. Os 2 primeiros bolsões de pobreza em Caxias surgem a primeira década do século XX. A África Caxiense, como era conhecida, o Complexo Jardelino Ramos, conhecido por nós como Burgo. E no outro extremo, do centro da cidade, o Beltrão de Queiroz, posteriormente vai receber o cemitério conhecido como Vila. É disso que nós estamos falando, né? Ou seja, de não se dar o mesmo acesso àquela época. Que bom que nós avançamos enquanto sociedade, mas precisamos avançar muito mais. E nós só avançamos com a construção de uma sociedade melhor por todos e por todas, sejamos brancos ou negros ou de qualquer outra diversidade étnica, de orientação sexual, de origem nacional, enfim. Eu não gosto, e concluo a minha fala sobre esse tema, eu não gosto, me incomoda muito quando as pessoas dizem assim, Caxias é a cidade mais racista do Brasil. Eu não gosto desse tema. Eu amo Caxias, escolho viver nessa cidade a cada dia e melhorá-la. O problema do racismo não é um problema de Caxias, não é um problema de Feliz, quando a gente pensa nas cidades de imigração europeia. O problema do racismo é um problema nacional, é um problema estrutural. Não há uma cidade mais ou menos racista. E o compromisso nosso, especialmente como homens e mulheres públicas, para melhorar essa situação. Rapidamente, que eu só quero concluir a fala depois. Fiz questão de deixar para o fim, até para não tomar o seu tempo, mas parabenizar pelo tema, colega Carenhato, e enfatizar o que foi dito já aqui pelo vereador Pedro Rodrigues. Eu acho que discriminação e preconceito existem de diversas formas, né? Eu já fui desrespeitado por ser um cristão evangélico, por exemplo. Sei que o senhor já foi por frequentar Umbanda, outros já foram por serem católicos, espíritas, e aos mesmos moldes também que acontece por sermos imigrantes italianos, né? Um dia alguém questionou, se você é imigrante italiano, fake, você tem o cabelo preto, né? Então, veja, é um tipo de preconceito que eu sofri, mas
Enfim, acho que não é isso que vai me determinar quem eu sou. E quando o senhor fala de maneira corajosa, de não generalizar e não dizer que Caxias do Sul, por exemplo, é preconceituosa, eu lhe parabenizo porque, assim, essa cidade recebeu no último ano 40 e tantas nacionalidades, né? Nós temos uma central do imigrante na nossa cidade. Caxias do Sul deu um belo exemplo agora, por meio do prefeito Adiló, vice-nespo, o secretário Bressan, em toda uma articulação que foi feita com o Caxias Plaza, né? Onde foram acomodados ali vendedores ambulantes, haitianos, senegaleses, venezuelanos, peruanos e brasileiros. Estão juntos em um mesmo lugar. Então, colega Carenato, parabéns pelo enfrentamento. Acho que toda discriminação precisa ser combatida de fato, né? O preconceito, a discriminação racial, a intolerância religiosa, né? Essa semana eu vi, inclusive, de uma vereadora da cidade de Porto Alegre dizendo que as igrejas não pagavam imposto porque estavam explorando a fé dos fiéis. Na verdade, não é a igreja que não paga imposto. Qualquer instituição religiosa é isenta de imposto, uma vez que a sua contribuição social é muito maior do que aquilo que ela pagaria ao Estado. Então, o desconhecimento leva as pessoas a proferirem palavras de ignorância, né? Mas lhe parabenizar pelo tema e acho que é importante nós enfrentarmos isso juntos aqui na Câmara. Obrigado, vereador Caleb. Temos que tratar desse assunto, temos que avançar. Destaco uma fala lá no dia do Plaza do Rodrigo Lazarotto, chefe da fiscalização, que fez um desabafo e uma fala muito comprometida enquanto sociedade. E concluo, vereadora Andressa Marques, dizendo que uma das instituições mais antigas, consolidadas e importantes do nosso município é o Poder Legislativo, que precisa ser respeitado, valorizado na função constitucional que nos é garantida. Este presidente, enquanto ocupar essa função ou enquanto vereador, seguirei sempre defendendo o Poder Legislativo e o espaço fundamental que cabe a cada um de nós, seja em qualquer espaço ou com qualquer pessoa. Muito obrigado, vereadora Andressa Marques. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato. Com a palavra em grande expediente, vereadora Sandra Boneto, da tribuna. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, a quem está conosco aqui e quem nos assiste de casa. Hoje, no Dia Nacional do Turismo, eu quero falar de turismo, mas eu quero apresentar para vocês o Vale Trentino, que se localiza em Forqueta, uma região administrativa, e que ele tem e que o Vale Trentino tem a divisão religiosa e não territorial. Por isso, o Vale Trentino está também em Farroupilha. Peço para a minha assessoria, por favor, para a gente ver o vídeo número 1, para vocês entenderem o que é o Vale Trentino. Vale na Serra Gaúcha, o Vale Trentino. Um roteiro turístico localizado entre as cidades de Caxias do Sul e Farroupilha, imerso em tradição. Lindas paisagens e um ambiente perfeito para recarregar as energias. Um vale abençoado, marcado pela história que alimenta a nossa fé em cada uma das 15 capelas construídas. Aqui a celebração sempre marca os momentos especiais, seja com suco, vinho, cerveja ou espumante. Nossas vinícolas e cervejarias foram criadas para que você possa desfrutar de cada momento com prazer e alegria. Uma mistura original de sabores, cada prato carrega sua essência. Seja da típica culinária italiana, do saboroso café colonial ou do requinte da alta gastronomia. Aproveite a simplicidade, explore novos caminhos e descubra até onde este lindo vale pode lhe guiar. Respire o ar puro,
em boa companhia, contemplando a natureza. Viva momentos inesquecíveis. Conecte sua alma a uma experiência única. Conheça este vale que irá lhe proporcionar lindas memórias. Venha para o Vale Trentino. Então, o Vale Trentino tem como símbolo o quero-quero. O quero-quero, ele é o acolhedor, é quem avisa no campo que existe alguma coisa acontecendo. Então, por isso que ele foi colocado como símbolo do Vale Trentino. E a gente gostaria que as pessoas começassem a frequentar o Vale Trentino e tantos outros roteiros turísticos que temos na cidade. Se a gente quisesse ir para todos os empreendimentos do Vale Trentino, são 33. Então, a gente teria 33 lugares para desfrutar. E o turismo é isso, é experiência, é experimentar coisas novas. E lá a gente tem, desde a cantina antiga até a mais moderna. A gente tem os casarios que foram construídos na época da imigração italiana, mas também a gente tem a modernidade que acompanha, porque ninguém é uma ilha, né? A gente precisa se modernizar, mas a gente precisa também que as nossas raízes sejam perpetuadas. Então, por isso, no Vale Trentino, é onde a fé encontra a tradição, porque nós temos 15 comunidades, 15 capelas no nosso interior. E o vinho celebra a vida. Sim, porque Forqueta iniciou com a produção de vinhos. E hoje ainda se mantém como a maior produtora de vinhos do interior de Caxias do Sul. E a natureza encanta. Então, este é o lema do Vale Trentino. E o que a gente faz também é um apelo para que as autoridades do município nos ajudem com infraestrutura, porque o turista só vai ir procurar o turismo se tiver uma boa estrada, se tiver coleta de lixo, porque no interior a gente sabe que não tem. E esses empreendimentos hoje estão recebendo em torno de 500 pessoas por final de semana. E o lixo é muito grande. E lá a gente não tem a coleta semanal, ela é feita mensal. Então, a gente pede que também nos olhem para isso. O secretário de Turismo, Felipe, esteve comigo visitando vários empreendimentos e está nos ajudando, porque os empreendimentos, eles precisam também terem esse acesso à infraestrutura, esse acesso à questão da codeca, do lixo e tantas outras coisas. É interior, eles têm poço. E também eu acredito que é necessário que o SAMAI chegue lá. Em conversas que a gente teve também com o diretor do SAMAI, há a possibilidade de chegar água lá. Então, a gente precisa, para que eles continuem empreendendo, que também seja feito a nossa parte. Por isso, eu preciso que passe o outro vídeo. Já lhe concedo a parte.
Então, no Vale Trentino, a gente tem a experiência de se encontrar com a natureza, mas, ao mesmo tempo, a gente tem empreendimentos que oferecem de tudo um pouco. Hospedarias, cantinas, gastronomia. Então, a gente pode fazer um roteiro particular, mas também reservar algumas coisas que daí vocês podem fazer a reserva através do site oficial, que é Vale Trentino Oficial. Então, é bem interessante que a gente comece a prestar atenção que em Caxias do Sul a gente tem muita coisa para fazer. A gente não precisa ir para cidades vizinhas. A gente tem uma natureza encantadora, a gente tem empreendimentos que estão empreendendo para fazer o melhor possível na questão turística. E a gente sabe que futuramente o turismo será muito pujante porque tem muita gente acreditando nisso. E eu lembro muito bem de quando o Vale Trentino começou tímido e que algumas pessoas da região de Salete, alguns empreendimentos, que acreditaram, da região de Farroupilha. E, em seguida, veio a região da Segunda Légua, pedindo, Sandra, a gente quer fazer um roteiro. Mas 2 roteiros turísticos em Forqueta não havia sentido. Então, a gente conseguiu unir os 2 e, hoje, o Vale Trentino está sendo todo esse sucesso e os empreendimentos, a cada pouco, inaugurando, abrindo e casa lotada. O seu à parte, Libardi. Obrigado pela gentileza, vereadora Sandra. De início, eu gostaria de reiterar o respeito e a admiração que eu tenho pela senhora. Tenho certeza que a comunidade... Declaração de líder, por favor. Foi uma antes da senhora ser eleita vereadora e será outra com a senhora eleita vereadora. Enquanto a senhora comentava, regionalmente o Vale Trentino tem suas diferenças em razão de comportar 2 cidades, e uma coisa que eu destaco é que a represa Samoara também compõe o Vale Trentino, é algo importante. Com certeza a água devia ser levada para o local através dessa represa que deveria voltar a ser utilizada. E mais do que isso, como o Trento é tão diferente da Itália, parece que o Vale Trentino é tão diferente de Caxias de Farroupilha, né? Parece um local independente, como o Trento pretendia ser na Itália. Então, parabéns para a senhora e uma coincidência do destino que com certeza tem muito a ver com a cultura de quem construiu os 2 locais ser muito próxima. Parabéns, vereadora Sandra. Segue em declaração de líder da bancada do Novo, vereadora Sandra Boneto, da Forqueta, alta e baixa. Muito obrigada, presidente. Realmente, o trem chegou antes em Forqueta, 1908, do que em Caxias. Aqui, o centro da cidade, 1910. Rafael Bueno, vereador, o seu à parte. Obrigado, vereadora Sandra. Que bonito conhecer o interior da nossa cidade, que muitas vezes a gente passa, né, para ir a alguma festa do interior, para ir visitar alguma pessoa, mas a gente não tem um olhar diferenciado como a gente vê num vídeo desse. Aí eu fico feliz, né, por saber que a senhora tem dado voz a essas comunidades do interior, não somente mostrando as belezas, mas ajudar no desenvolvimento social e econômico dessa região, principalmente. Muitas vezes, os nossos colonos que ficam debaixo da chuva, do sol, para produzir os nossos alimentos e agora estão sendo vistos. Mas, presidente, eu peço ao senhor, com toda a gentileza, se o senhor, já que a Sandra fez tanta propaganda desse lugar, que ela pudesse, então, nos levar até lá, né? Pagar um almoço, pagar um coquetel para nós, que é muita propaganda. Então, se é propaganda, agora vai ter que... Eu quero ver, pessoalmente, se isso daí tudo é verdade, né? Então, agora, a vereadora Sandra, eu quero que o senhor faça ela se comprometer aqui publicamente para nos levar lá, ser nossa guia. Deferida a solicitação. Segue em declaração de líder, vereadora Sandra. Vereador Rafael, levar a gente leva, mas não existe almoço grátis, lembre disso. A parte, vereador Aldonei. A parte, Iago. Não, só parabenizar, eu vejo que tu
valoriza muito, né, a questão da cultura e defende muito essas questões do interior e turismo local, né, que contribui muito para que a economia gire. Eu sou muito defensor do turismo nessas questões, né, parcerias público-privadas, o Estado, a Prefeitura, né, o Estado como um todo, eu digo, não atrapalhando o empresário ou as pessoas que vão investir, fazer uma pousada, já ajuda muito, né. E lembrando que, anos atrás, antigamente, a Ana Rec era conhecida pelas questões do Natal, que levava o pessoal até lá, eu ia lá quando era pequeno, né, e também pela questão do chocolate, né? Começou lá em Ana Rec até, o vereador Rafael Bueno, nós estávamos comentando aqui, e logo depois, hoje, Gramado é conhecida como a capital do chocolate. Por quê? Porque sobre explorar o marketing, né, junto com os empresários lá, então exploraram melhor essa forma e acabaram roubando essa pauta que talvez poderia ser do município de Caxias do Sul. Então, eu costumo dizer que quem pode mais chora menos, né? Infelizmente, se a gente largou, abandona alguma coisa por parte do poder público, a gente vai perder para outras cidades que hoje se tornaram referência. Então, valorizar Caxias do Sul ou a nossa cidade é uma coisa muito genuína. Então, parabéns por vocês estarem fazendo esse papel tão importante lá no interior. Muito obrigado. Obrigada, vereador Iago. Na verdade, pelo que eu sei, a Secretaria de Turismo foi criada antes em Caxias do Sul do que as outras cidades vizinhas. Então, tinha tudo para ser muito pujante aqui e a gente ter o turismo também como um fator econômico bem desenvolvido. Mas a gente está conseguindo agora, porque as pessoas, os empreendedores estão fazendo a parte deles. E a gente precisa que, sim, o poder público nos ajude, porque os empreendedores estão fazendo tudo, estão acreditando no turismo da nossa região. Agora, então, é o momento de o poder público também auxiliar. Vereador Aldonei. Bom dia, colega Sandra. Parabéns pelo tema, um tema muito importante. Eu, como do interior, lá do outro lado da cidade, lá da Criúva, também gosto muito dessa questão do turismo, porque no interior existem belezas naturais ali que muita gente da cidade não conhece. E algo que a senhora citou foi a união desses empresários, desses empreendedores, para fazer o turismo se desenvolver naquela região. E é isso que eu bato, que é isso que eu puxo lá para a Criúva também, que os empreendedores que estão lá se unam e eles unidos eles serão mais fortes. Não adianta um puxar para um lado, outro para o outro, que não vai funcionar. Não adianta ter 2 roteiros turísticos com um grupo aqui, outro grupo ali, que não funciona. Então, eu sempre digo para o pessoal em Criúva, se unam todos juntos, que nós vamos fortalecer o nosso distrito, vamos fortalecer o turismo, vai vir clientes cada vez mais e todos vão ganhar. Então, todos unidos, somos mais fortes. E parabéns, vereadora Sandra, pelo tema, com certeza muito importante para a nossa cidade. Obrigada, vereador Aldonei. Realmente, lá foi criada uma associação, onde todos os empreendimentos são associados, eles fazem uma contribuição mensal, que é insignificante, mas com essa contribuição, a associação cria os mecanismos de comunicação, consegue contratar alguém para trabalhar só em cima da questão do Vale Trentino e, consequentemente, a gente está colhendo bons frutos em Forqueta. Então, que sirva de exemplo para os demais roteiros, porque realmente, se as pessoas não estiverem juntas, unidas e pensando no bem comum, não se consegue nada individualmente. Individualmente é muito mais difícil, mas se a gente estiver juntos, certamente a gente chega lá. Vereadora Rose. Vereadora Sandra, esse tema assim, é fundamental, né? Acho que esses dias nacionais, municipais, é importante para fazer esse debate mesmo. O nosso interior aqui, ele é riquíssimo. Já teve épocas em que esses roteiros rurais foram muito mais visitados, teve muito mais propagandas, mas sempre aquém do que merece e do que é a beleza da nossa cidade. Quando o vereador Iago fala de Gramado, eu lembro de uma vez, algum tempo eu fazia parte da rede Urbal, que trabalhava bem isso, né? O turismo principalmente rural. E era o pessoal do Brasil, Itália e França, essa rede. E quando as pessoas da Itália e da França vinham para cá, visitavam o nosso interior, a nossa cidade, eu ouvi uma vez, os gramadenses que me desculpem, diz que eu vou falar, mas eles comentaram assim, nossa, Caxias precisa muito mais valorizar
o turismo, porque o turismo daqui, a região daqui, ela se assemelha ao norte da Itália, por exemplo, a toda a região do Vêneto, que tem belezas naturais. Já Gramado faz muito bem isso, mas tem os roteiros de lá são belezas construídas, sim, que é tipo uma Disney, que não é um turismo diferente, mas que nós aqui com as nossas belezas, e às vezes eu vejo assim nas redes, principalmente as pessoas viajam, fazem foto daqui e dali e não percebem o que é a nossa região. E não é porque as pessoas não queiram, é porque eu acho que é isso, falta, e não é desse governo, não é do anterior, é uma cultura de Caxias que tem que ser mudada, porque a nossa cultura é bastante baseada no trabalho, na economia, né? Mas se dá conta que turismo é importante e que também é economia. Então, parabéns por essa fala e por trazer para nós esse debate. Muito obrigada, vereadora. E, realmente, a gente tem os vales bordados por pareirais. A gente tem colinas, montes, cascatas. A gente tem tudo. E é natural. A gente não precisa fazer nada a não ser desenvolver a questão turística. Mas, para isso, a gente precisa acreditar. E foi isso que aconteceu com esse grupo de empreendedores liderados pelo presidente Rodrigo Gajardo, que começaram a acreditar que, sim, valia a pena investir na nossa região, além do fator agrícola. Sim, a gente tem agricultura lá, a gente tem muitas outras coisas lá, mas também a gente pode possibilitar aos turistas, às pessoas que vão lá, uma experiência. Porque é isso que o turista quer. Ele quer experimentar coisas novas, coisas diferentes. E, sim, todo turista que vai lá, ele acredita estar na Europa. Porque a nossa localidade é muito semelhante. Realmente, a gente tem uma geografia encantadora. Então, precisamos, sim, apoiar mais aqueles empreendedores que eles só pedem o básico do básico. O resto, eles estão fazendo. Então, eu também queria agradecer o secretário de Turismo, que entendeu isso e está tentando fazer o possível para esses empreendimentos. E que bom que Caxias do Sul comece a investir mais em turismo, porque é isso que vai desenvolver a nossa cidade. Eu pediria para a assessoria agora a gente passar o último vídeo. E o Vale Trentino é isso, gente. O Vale Trentino é onde a fé encontra a tradição, o vinho celebra a vida e a natureza encanta. Muito obrigada. Parabéns, vereadora Sandra Boneto, pela manifestação e pelo trabalho. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Obrigado, presidente. Cumprimentar novamente o senhor, os demais vereadores. Queria trazer 3 temas específicos. Começar pelo tema que, para mim, é o tema mais caro do Brasil e mais caro para quem quer desenvolver nesse país. Ontem, o Copom aumentou a Selic para 14,75%, a maior taxa de juros do Brasil nos últimos 19 anos. Queria me somar à Confederação Nacional da Indústria, aos sindicatos de trabalhadores e aqueles que ainda acreditam nesse país para atacar o presidente Gabriel Galípolo. É um ataque e um desserviço ao Brasil o que o Copom tem feito no último período. E isso, obviamente, é resultado de uma política de transformar o Banco Central em independente. O presidente Gabriel Galípolo está saindo pior que a encomenda. O mal, o atraso e pitadas de psicopatia acabando com a indústria desse país. Trata ainda, presidente, de um tema que já foi tratado terça, quarta e quinta, que é relativo à falta das pessoas nas consultas médicas.
eu procurei algumas situações parecidas nesse país para que eu pudesse fazer uma sugestão ao prefeito Adilode Domênico. Encontrei alguns artigos científicos e encontrei um caso muito similar que apresentei aos vereadores da oposição. Então, eu queria fazer um agradecimento público à vereadora Andressa Marques, à vereadora Rose Frigieri, à vereadora Estela, ao vereador Ramon, à vereadora Sandra Boneto e ainda aos demais vereadores do PL que vão verificar se assinarão ou não assinarão a nossa proposta, que é um artigo científico que estuda como reduzir o abstenteísmo das consultas médicas na rede pública municipal. Então, a reestruturação do processo de agendamento com agendamento no máximo de 3 dias, o fortalecimento e acolhimento da avaliação de risco, integração de tecnologias e comunicação para que as pessoas possam agendar e também desmarcar por meio de aplicativo WhatsApp e também telefone, campanhas de educação e conscientização, gestão eficiente das vagas de acolhimento e comunicação recíproca entre os profissionais e pacientes. Vou entregar a indicação posteriormente ao protocolo a Vossa Excelência, o líder do governo, e também entregarei esse artigo científico que foi produzido pela Universidade Estadual de São Paulo e pode ser implementado aqui no nosso município. Ribeirão Preto hoje tem 690 mil habitantes, uma realidade muito parecida com a de Caxias e, obviamente, a saída se encontra sempre na ciência. Por fim, presidente, mas até mais importante, não menos importante, obrigado, vereador, queria tratar sobre a investigação promovida na CGU relacionada com o INSS. Eu tenho uma posição firme, os vereadores tiveram a oportunidade de me conhecer, nós, do PCdoB, defendemos que quem cometeu qualquer tipo de crime pague na cadeia. Se alguém roubou um aposentado, que pague na cadeia. Não sou aqui advogado de quem rouba, mas eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do ministro da CGU ontem à noite, em especial os esclarecimentos que ele apresentou para a Folha e também apresentou na Voz do Brasil. Eu gostaria de destacar essa frase do ministro da CGU. É importante dizer que essas entidades fraudadoras fizeram acordos de cooperação com o INSS para começar esses descontos antes de 2023, muitas delas em 2021 e 2022. Então, foi uma espécie de ovo de serpente, que foi chocado em 2021 e 2022. E antes, também, o que gerou esse problema e nós não identificamos e agora apuramos, coibimos com muita firmeza. Obviamente, com um período tardio. Nós entendíamos que isso aqui devia ter sido coibido em janeiro de 2023. Que bom que foi coibido agora e uma voz uníssona, tenho certeza, dessa Câmara de Vereadores é o combate à corrupção. Então, aqueles que roubaram, que sejam presos e, mais do que isso, que a alteração legal de 2017, que efetiva a possibilidade do desconto sem a renovação e com falsificação de assinatura, seja revista pelo Congresso Nacional do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Eloy Frisso, prejudicado. Vereador Sandro Fantinel, prejudicado. Lucas Carenhato agradece e abre mão. Rose Frigieri. Muitos temas para falar, né? Só para pegar essa questão que o vereador Libardi fala, eu acho que os responsáveis têm que ser presos, mas também as questões das fakes, né? Das notícias falsas. Não dá mais para aguentar essas notícias falsas. Isso aí, olha, tem que começar também responsabilizar com multa, com prisão, com o que for. Porque a gente, muitas vezes, aqui se desgasta mais desmentindo as mentiras do que fazendo um debate realmente importante para a sociedade. Então, essa questão do INSS é típico disso, né? Mas eu queria aproveitar esse momento, nós tivemos essa homenagem da questão das mães, né? Então, quero agradecer muito à mesa, né? O presidente Lucas, a toda a assessoria que foi atrás. Para mim, realmente foi uma surpresa. Para mim, o meu filho, ele sabe o quanto ele é a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que todas as mães podem dizer isso, e talvez digam isso, né? E eu agradeço muito, que eu ainda nem sei como foi feita essa gravação, porque ele não é de se expor tanto assim, né? Ele está fazendo a faculdade de Direito, mas ele é uma pessoa mais reservada. Ao contrário de mim, ele não gosta de redes. Então, eu achei até que ele não ia gravar, porque eu não sabia, quando eu vi a filhinha da Daiane, eu disse, não, Vitória Augusto não vai falar, mas falou, né? Então, foi muito lindo mesmo. E eu quero aproveitar também, por iniciativa da vereadora Andressa, mas tanto eu
como a vereadora Estela e a vereadora Andressa Malman, protocolamos hoje um projeto de lei que fala sobre a questão das mães, né? E a base é bem assim, né? Não adianta a gente só dar parabéns para o Dia das Mães e não dar direitos, não valorizar isso e, de certa forma, até romantizar essa função de ser mãe. Então, nós protocolamos um projeto de lei que é em respeito à mãe trabalhadora, e isso será debatido em outros momentos aqui nessa casa, mas era importante registrar porque é um evento nacional, é um projeto de lei nacional que está sendo protocolado em mais de 100 cidades brasileiras nesse mesmo dia, então é bastante importante, né? E eu queria, então, reforçar o convite, falando da questão das mães, da caminhada deste sábado, às 9 horas, saindo da Prefeitura, do Mário Furtacor, e da questão da saúde mental materna, né? Só parte rapidinho, que eu tenho mais um convite. Reforçando a questão do projeto de lei, então, um movimento que está sendo feito pelo Brasil inteiro, que relaciona o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora e o Dia das Mães. Então, as mulheres e o movimento de mulheres tem chamado a atenção para essa questão da política de cuidados. Então, o movimento que a gente está realizando é para que a nossa cidade faça parte dessa rede nacional também. Obrigada, vereadora, pela Obrigada, vereadora Andressa. Eu queria fazer um convite aqui para a sessão solene de hoje à noite, para a entrega do título cidadã a Maria Helena Catan, né, cidadã caxiense. Nós escolhemos uma data próxima ao Dia da Mulher Caxiense, que é no próximo dia 11 de maio. Coincidentemente, esse ano é o mesmo Dia das Mães, mas o Dia da Mulher Caxiense, nós também teremos a oportunidade de falar sobre isso. Nós vamos dar esse título a Maria Helena, que é uma médica e escritora, faz parte da Academia Caxiense de Letras, e ela foi hoje ela tem mais de 90 anos, mas ela foi muito corajosa. Ela rompeu barreiras em Caxias enquanto médica. Ela introduziu questões de cuidado além do seu consultório, de acolhimento para as mulheres, e como mulher médica, imagina na década de 60, é uma pessoa que precisa, sim, há muito tempo ela já poderia ser chamada de caxiense. Então, gostaria de fazer esse convite aos colegas vereadores, vereadoras que puderem se fazer presente hoje a partir das 19 horas nessa sessão tão importante para mim, para Maria Helena, mas eu acredito que para a cidade como um todo. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigieri. Vereadora Sandra Boneto. Agradeço e abro mão. Obrigado, vereadora Marisol Santos, prejudicada. Vereadora Estela Balardim. Agradece e abre mão. Vereador Ramon Teles, prejudicado. Vereador Pedro Rodrigues, prejudicado. Vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Então, gostaria de citar e reforçar a proposição apresentada pelo vereador Libardi. É uma alternativa em relação aos problemas que o prefeito tem dito que é uma questão, né, importante na nossa cidade. A gente concorda nesse sentido que precisamos olhar os motivos que fazem com que as pessoas faltem às consultas. Por isso, estamos apresentando essa indicação. O governo federal já faz apontamentos em relação a isso e tem orientações também para a gente poder prevenir as faltas. A vereadora Rose já falou sobre o projeto que protocolamos hoje, eu, ela, a vereadora Estela, a vereadora Andressa, um importante movimento ligado a outras parlamentares do Brasil inteiro, mas eu queria falar também sobre as questões do INSS. Nós vivemos um momento onde é muito complicado ter acesso à informação, que a gente consiga confiar na informação, entender e que a população também possa. Eu fico me colocando, às vezes, no lugar das pessoas assim que não são envolvidas na política como nós, como que chegam as informações para elas. Nós precisamos pensar nisso, nós que somos pessoas públicas, né? Por isso também nós precisamos pensar como regulamentar as redes sociais, porque qualquer um faz um vídeo sobre qualquer coisa e esse vídeo muitas vezes se torna verdade. Isso é um problema. Por isso, nós trabalhamos para regulamentar as redes sociais. Mas é importante dizer, nobres colegas, que essa questão do INSS, ela foi enfrentada pelo governo federal, talvez de forma mais rápida,
talvez poderia ter sido enfrentada de forma mais rápida, como disse o vereador Libardi, mas a verdade é que a Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, junto da Polícia Federal, fez uma ação coordenada pelo governo federal. Quem decidiu combater a corrupção no INSS foi o atual governo federal. Isso precisa ser dito. Porque senão, e aí eu faço uma crítica ao governo Lula, que é a questão da comunicação com as pessoas. O governo combate a corrupção e agora parece que o governo fez a corrupção. E aí, nobres colegas, mas tem pessoas do governo envolvidas. Sim, que vão ser punidas e responsabilizadas. Assim como pode ser que tem aqui. E aí tu vai jogar todo o governo Adila fora? Vai jogar todo o governo Leite fora? Vai jogar todo mundo que não teve envolvimento? O governo federal tomou uma decisão. A gente vai punir esse crime que está acontecendo contra os aposentados. E foi isso que fizeram. Mas foi uma decisão do governo Lula. Antes isso não tinha sido enfrentado, nobres colegas. Nós vamos fazer isso na bancada do PCdoB. Vamos falar sobre essas informações. Foram milhões de reais. E aí não importa o partido, qual pessoa, corrupção. Para mim, no nosso ponto de vista, a gente é duro em relação a isso. Eu acho que as leis, inclusive, deveriam ser mais duras com quem usa do dinheiro público e dos serviços públicos para se beneficiar. Isso nós não toleramos. Nós, do PCdoB, não toleramos corrupção e qualquer caso, seja aqui em qualquer outro lugar, que seja visto que as pessoas descumpriram lei e lesaram a administração pública, elas devem ser responsabilizadas e, por mim, que apodrecessem na cadeia. Só não peço mais penas por isso, porque nós temos que seguir o Estado Democrático de Direito, mas aí, nesse sentido, né, a gente tem exemplos em outros países que eles são rígidos em relação a isso, e eu, particularmente, acho que corrupto não tem que ter espaço nunca mais na vida pública. Né? Não tem que ter espaço, a gente tem que ter tolerância zero para a corrupção. Mas é isso. É importante que as informações elas sejam ditas para a nossa população. E aí tem ali sindicatos, associações, instituições, pessoas que eram ligadas ao INSS. E aí a gente pode olhar para trás e ver e lembrar da Lava Jato, por exemplo. E aí hoje já tem estudos que falam sobre isso, artigos que apresentam sobre a Lava Jato, que iniciou com essa bandeira de combate à corrupção, mas ela também ajudou a criminalizar a política, acabou com empresas importantes no Brasil, porque quando tu descobre corrupção, gente, nobres colegas e população que está acompanhando, tem que punir as pessoas. É que nem aqui na Câmara de Vereadores. Se a gente verificar que algum colega está tendo uma atitude inadequada, ele precisa ser punido, mas tu não vai colocar todo o legislativo na mesma vala. Então, muitas vezes, as operações de combate à corrupção, elas jogam as informações ao vento e os políticos são corruptos, as instituições são corruptas, o Estado é corrupto. E a gente não pode fomentar esse discurso, porque as pessoas corruptas têm que ser punidas, mas as instituições elas existem para poder cumprir o seu papel. Então eu queria poder trazer essa reflexão aqui para a gente não começar a criminalizar a política e que seja feita justiça em relação ao governo federal. O presidente Lula já deu o seu recado. Quem foi envolvido na corrupção do INSS vai ser punido. E foi punido no governo dele. Os governos anteriores, inclusive, corroboraram com esse crime que está acontecendo no INSS hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Caleb Garbim, prejudicado. Vereador Cristiano Becker. Agradeço e abro mão, senhor presidente. Mão. Vereador Iago Morandi, prejudicado. Vereador Daniel Santos. Agradeço. Agradece e abre mão. Vereador Rafael Bueno, prejudicado. Encerrado o pequeno expediente. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.
Encerrada a sessão ordinária desta quinta-feira, a última da semana, vamos passar agora ao espaço das entrevistas finais com vereadores e vereadoras que utilizaram o espaço do Grande Expediente. Ao meu lado, a vereadora Sandra Boneto, do Partido Novo, falou sobre o Dia Nacional do Turismo, aproveitando como case o Vale Trentino na região administrativa de Forqueta, que são 33 atrativos entre gastronomia, vinícolas, também as lindas paisagens que a gente tem na região de Forqueta, os templos religiosos, também as pequenas comunidades de Forqueta. Vereadora, é um dia importante, o turismo, que é um dos pilares também para o desenvolvimento econômico de uma cidade, e o Vale Trentino também se colocando, né, remodelando, voltando, né, a integrar o trade turístico de Caxias do Sul. Bom dia, vereadora. Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Sim, o Vale Trentino, hoje, ele corresponde ao lado de Farroupilha, Nossa Senhora da Salete, mas também ao lado de Loreto. Antes, quando ele foi constituído, ele não era assim. Era só ao lado de Farroupilha, né? E eu acredito que a gente tem que estar unidos. E aí foram unidos as comunidades para que a gente pudesse fazer um Vale Trentino com as 15 comunidades que temos no interior de Forqueta. E hoje também é interessante a gente falar que, ainda bem que a gente está começando a perceber que Caxias do Sul também tem potencial turístico. Porque a gente vê que os empreendedores estão fazendo a sua parte, mas também o Executivo está ajudando através do secretário Felipe, né? Então, eu acho que se entendeu que a gente precisa fazer algo turístico aqui, porque a gente tem já tudo pronto. A gente só precisa explorar, né? E nós, caxienses, a gente precisa desfrutar aquilo que temos em Caxias do Sul. A gente sabe da pujança das outras cidades, mas nós também temos. Então, a gente precisa olhar para o lado e perceber que temos tudo aqui. Vereadora, a senhora também tocou em outro ponto, que os empreendedores estão buscando essas alternativas, mas precisa também de uma contrapartida do poder público, com políticas públicas, com serviços sendo oferecidos também, principalmente para essas comunidades do interior. Sim, justamente. O que mais é necessário é a questão de infraestrutura. A questão das estradas, né? Porque, geralmente, a gente está numa estrada asfaltada, mas, para a gente adentrar ao empreendimento turístico, a gente precisa ir para uma estrada de chão. E em que condições? Então, a gente precisa da ajuda, sim, do poder público para isso, para essa infraestrutura. Água. Às vezes, alguns empreendimentos eles possuem apenas um poço, mas a gente precisa que o SAMAI chegue até eles, né? E a outra questão é a coleta de lixo. A coleta de lixo, uma vez por mês, com um volume gigante de pessoas indo visitar esses estabelecimentos, realmente não dá, né? Então, são algumas melhorias que precisam ser feitas pelo poder público, porque os empreendedores, tudo o resto já estão fazendo. Vereadora, obrigado pela participação, uma excelente quinta-feira, finalzinho de semana. Muito obrigada e um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos acompanhando. Obrigado. Vereadora Sandra Boneto, do Novo, conversando com a gente, ela que utilizou o espaço do Grande Expediente durante a sessão ordinária desta quinta-feira. Todas as informações, também os projetos que foram discutidos, você pode conferir no @Câmara Caxias ou no nosso site camaracaxias.rs.gov.br. Um abraço a vocês, muito obrigado por estarem com a gente. Continue com a programação da TV Câmara Caxias, que está sendo a voz da comunidade.